Então, bem-vindos os dois aí ao podcast Saint Seiya de Soul of Gold, pra gente fechar, agora que acabou o Soul of Gold. Temos de volta Leonardo Kitsune. Olá, boa noite. Do VideoQuest, não é? Yep. Veio falar novamente de Soul of Gold. E temos o Nerd Reverso do Melhores do Mundo e do Who Cares. Tá certo. Tá certo? Acabou Soul of Gold 2. Em que pé acabamos Soul of Gold? Antes da gente falar a cena, antes de falar do episódio. Qual foi o sentimento quando os créditos subiram? A gente falou do sentimento um pouco no último, né? Que só faltava ver o último episódio. Mas a gente meio que fez um balanço geral da série no último. Eu tava escutando outro dia, tipo, tava uma cara de encerramento, assim. Não sei nem por que a gente tá gravando esse hoje. Ok, isso, 13º. Cara, eu vou dizer que eu tava esperando. Eu queria muito, apesar da gente já ter feito uma espécie de uma despedida da outra vez, eu queria ver o último episódio pra ver se eu não ia, num último momento, me decepcionar. Pois é. Porque às vezes acontece daquela história que tava indo bem e o final consegue contradizer todo o resto e acabar com o bagulho todo, né? Não foi isso, então eu fico feliz de dizer que, talvez mais pela minha expectativa absurdamente baixa para este anime, eu me surpreendi positivamente. Eu achei ele... Bom. Achei ele, assim, o mediano que dá. É isso que a gente tem pra hoje. Pelo menos ele não cagou o resto de Cavaleiros do Zodíaco. Então, essa coisa que o... Você ia fazer a pergunta pro Kitsune, mas ele falou um negócio que eu achei interessante, porque ele falou que como é que é? O médio que passa. É o médio que dá. Porque, isso aí. Pois é, o médio que dá. E eu achei engraçado porque, pra mim, esse 13º episódio, pra mim, ele é meio que um microcosmo da série toda, porque ele tem exatamente o que eu adorei e o que eu odiei na série toda. Então, pra mim, ele é um episódio de altos e baixos. Eu não vi nenhum momento médio nele, sabe? Ele pode ter uma média, assim, fazendo a média de altos e baixos, ele pode realmente ser um episódio médio, mas assim, teve coisas nele que eu adorei e teve coisas nele que eu achei ridiculamente ruins, assim, sabe? Tipo, eu quero meu dinheiro de volta e eu nem paguei nada, sabe? Então, é foda, assim, esse episódio tem muitos altos e baixos. Então, eu achei engraçado ele falar média, porque pra mim não foi nada médio, sabe? Foi tipo montanha-russa. Entendi. Ah, claro, eu tava falando da série toda, né? Eu acho que a série, se a gente tirar uma média da série como um todo, ela é um médio razoavelmente aceitável, digamos. E a pergunta que eu ia te fazer é justamente isso. Se foi sempre assim ou se aconteceu alguma coisa na história de Saint Seiya em que a expectativa baixou muito? Kitsune. Você quer dizer Saint Seiya franquia ou Saint Seiya Soul of Gold? Franquia. Porque você chegou em Soul of Gold com uma expectativa super baixa. Por que a expectativa estava super baixa? Então, é uma série de fatores. Porque assim, pra começo de conversa, a história principal de Saint Seiya, nosso clássico aí, mangá e anime clássico, já é meia boca. Certo. Cavaleiros do Zodíaco já não é um primor de roteiro, nem de desenho, nem de porra nenhuma. O máximo que eu posso dizer que Cavaleiros do Zodíaco tem muito acima da média do resto dos animes é a trilha sonora do anime clássico, que é sensacional. Justiça. Aí você tem coisas extras produzidas para Cavaleiros do Zodíaco. Você tem os filmes, todos eles meia boca. Alguns se salvam, mas todos eles são meia boca. Você tem o episódio G, eu acho horrível. Lost Canvas, é uma outra parada pra mim. Ômega, desculpa, Nerd Reverso, é uma merda. Não fala mal do Ômega, cara. Desculpa, mas é uma falta de respeito com o conceito de animação. Caraca. Isso, posso estar exagerando. E aí a gente tá numa época de um monte de coisa que a Toei tá cagando. Né? Então, o Soul of Gold, se eu não me engano, veio logo depois do Sailor Moon Crystal, que a gente comentou aqui no nosso podcast, que não é nosso porque a gente é convidado, mas enfim. Exato. Nas nossas participações do Nerd Reverso, que o Crystal é um horror. É um horror. E é uma coisa do tipo, a Toei fazendo uma animação meia boca pra internet pra comemorar algo especial. E aí quando eles vão comemorar algo especial, fica horrível. E juntou todos esses fatores e falei, cara, é uma nova série absolutamente desnecessária de algo que já não era bom originalmente, feito por pessoas que não sabem mais trabalhar. Não tem como dar certo. Não tem pra onde ir. Mas dentro de suas limitações, eu acho que, de fato, a pior coisa que tem sobre Cavaleiros Soul of Gold é, assim, no topo da lista é a produção, que é muito ruim. Animação, arte, trilha sonora,
character design, em geral, tudo muito ruim da parte técnica da produção da coisa. Boa. O roteiro tem seus altos e baixos e tudo mais, e no fim das contas ele meio que não atrapalha nada, o que já é bom, porque tudo que acontece de novo em Cavaleiros do Zodíaco contradiz alguma outra coisa que aconteceu antes. É justo. E eu não consigo, eu acho que você, Bruno, deve ser melhor pra ver isso, que você já tá mais no... tem uma memória enciclopédica maior pra Cavaleiros, mas eu não consigo lembrar de nada que esse anime contradiga do resto de Cavaleiros. Ele, no máximo, dá uma relaxada na regra da armadura divina, com aquele papo dos fluidos de Atena. Fora isso, ele não fere muitas coisas não, realmente. Ele usa muito bem as regras já estabelecidas do Sensei. Chegando lá na discussão do final do episódio, até queria ver com você a questão do encaixe cronológico. Né? Tem isso. E essa era a grande pendência que a gente ficou de ter no 13. Né? A gente esperava que a série trouxesse um encaixe cronológico, e eu queria até ver isso com vocês quando chegasse nessa parte aí. Sim, porque eu acho que isso me soa meio problemático. Lembrou bem. Isso aí foi algo que Soul of Gold cagou e aí deu uma quebrada. Agora vocês vão ter que me dizer como, porque eu realmente não vi esse bagulho de cagar o encaixe cronológico. Mas aí vocês têm memória melhor que eu, por favor, tô aqui pra isso. Justo. Mas fora isso, como a gente disse, fora o encaixe cronológico, não é que ele cagou, é que ele não abordou, basicamente. Ele só deixou rolar. E a questão das armaduras divinas, que ele deu uma aliviada na regra antiga, assim, vamos dizer. Se é que já existia alguma coisa super estabelecida, mas a gente não sabia que se a Atena chorar no meu notebook, ele ia ficar no divino, por exemplo. Cara, seu notebook vai ganhar umas asas e vai ficar bravo, vai ficar cheio de coisa. Seu notebook vai conseguir copiar do Mac pro Windows. Essa é foda. Genial. Porra, tá aí uma habilidade. Cadê essa Atena aí? Exato. Habilidade divina, ué. Mas fora isso, realmente, é como o JP acho que falou isso muito bem no último podcast sobre a questão de a restrição, teoricamente, ajudar um pouquinho a questão das ideias e tal. E Soul of Gold usou muito das restrições, vamos dizer assim, das regras de Sensei pré-estabelecidas pra se valer disso um pouquinho, né? Pra criar sua própria história. Mas na parte cronológica e nas armaduras divinas ele deu uma... Opa, deixa eu tentar algo novo aqui, vai. Nessa coisa da amarra cronológica e tudo mais, e deles serem bem contidos, o Kitsune falou uma coisa consideradas as limitações, né, de Saint Seiya. Isso me fez lembrar uma tirinha antiga do Arnaldo Branco, que ele falava o crítico de cinema que ele xinga o autor, né, ele critica o autor, mas soa como elogio, né? E era uma coisa tipo, fulano não se deixa intimidar por suas limitações. Né, tipo, chamou o cara de limitado, mas assim... Né? Só como um elogio ainda. Exato. Eu acho que a nossa relação com o Sensei é mais ou menos essa, eu acho. Entendi. Mas a dúvida que eu tinha era se a barra ela já sempre foi baixa ou se ela foi abaixando conforme as coisas foram acontecendo. Porque pra mim foi muito isso, né? Sensei era legal e tal, e foram saindo coisas relacionadas. E aí a barra de qualidade ela foi mais e mais descendo pra esperar menos de Sensei por causa disso. Aí você põe Ômega, você põe o filme novo, o Next Dimension. Você põe o Next Dimension, aí você põe o episódio G também, que eu concordo que é uma loucura. O Last Canvas também não sou muito fã. E aí quando eu cheguei em Soul of Gold eu falei, ok gente, vou esperar nada acontecer aqui, vamos só curtir a vida. E até fui surpreendido por causa disso. Eu geralmente tenho essa relação eu esqueço meio... Não esqueço, mas assim... Eu tento não considerar o que veio antes e eu vou pelo acordo que a própria obra faz comigo. Tá. Então, assim, aquele primeiro momento que a obra se apresenta pra você, ela tá te dizendo, olha, minhas regras são essas, meu potencial a princípio é esse, ela pode te ultrapassando esse potencial depois, né, num clímax, por exemplo, mas assim, ela te diz mais ou menos... na abertura, ou numa coisa que é seriada como essa, de 3 episódios, no primeiro episódio, ela te diz o que ela vai ser. Então, com Soul of Gold, a primeira coisa que eu verifiquei ok, tem bastante tempo de personagem falando, que é uma coisa que às vezes não é muito comum em Saint Seiya. Tem aquelas batalhas de retórica, né, que a gente já comentou muito sobre isso, mas assim, interação de personagem no dia a dia, mesmo na série clássica, depois que passa a fase santuário, você não tem mais isso. Verdade, né? Você tem isso ali, um pouco ali na fase do combate com Cavaleiros de Prata, coisa assim, você ainda tem umas ceninhas
de cotidiano deles conversando e tal, civis, mas depois você não tem mais. Né? Civis, as cenas civis. Mas depois você não tem mais. E nesse, ele já me disse de cara que ia ter interação entre o personagem. Então, eu fiquei esperando isso. Também de cara, ele me mostrou que não ia ter preocupação alguma em ter uma coerência de traço. Cada traço, a cada 2, 3 segundos muda. Né? Então, assim, isso me irritou já desde o início e eles fizeram questão de me irritar com isso até o final. Assim. O 13º episódio tem uns extremos disso, que a gente vai falar pra frente. Mas assim, pelo menos é consistente e coerente, eu acho. Exatamente. Assim, o que a série se propôs, eu acho que ela não me surpreendeu nem positivamente, nem negativamente, a partir do primeiro episódio. O primeiro episódio que ela me ofereceu foi a série que ela construiu. Então eu acho que foi uma série, nesse sentido, competente. Não digo boa, mas competente. E nessa coisa que... A gente tem que entrar daqui a pouco no episódio em si, mas... nisso que o Nerd Reverso acabou de falar, eu acho que eu vou pelo menos louvar o Soul of Gold em tentar trabalhar com relacionamentos e problemas pessoais dos Cavaleiros de Ouro. Tentou. Sim. Eu acho que não, foi sem dúvida o ponto alto. Sim, mas foi sem dúvida o ponto alto. Falhou em 70% das vezes que tentou. Mas tentar em Cavaleiros do Zodíaco já é muito mais. Porque, e isso eu não tô xingando que nem o Nerd Reverso falou de xingar elogiando, ou elogiar xingando. Porque Cavaleiros do Zodíaco, isso eu li uma vez um artigo e eu achei muito da hora. Cavaleiros é um shonen de porrada muito, muito, muito objetivo. Então, o que é que ele coloca pra você? Tem número X de inimigos, a gente vai correr em fila e bater nesses caras. Você vai ver esses caras correndo e batendo, e morrendo, e levantando, e batendo um pouco mais. Acabou. Isso é Cavaleiro do Zodíaco. Não tem mais nada do que isso. Então, pelo menos ele não vai ter bullshit no meio. Esses bullshits, pelo menos, de bullshit emocional, por exemplo, não vai rolar em Cavaleiros do Zodíaco tanto assim. Esse, pelo menos, pegou isso aí e falou, cara, tem algumas coisas que podem ser abordadas aqui. Vamos abordar? Beleza. Tentou. Já é mais do que a Cavaleiros faz normalmente. Falhou bastante. Mas eu acho que pelo menos a gente tem que reconhecer isso. Excelente. Então tá bom. Porque foi a toada do começo de Soul of Gold, assim, né? Aquelas paradinhas na cidade, etc. Bom, então vamos falar do episódio, já vou direto. Vamos falar do episódio 13, 13º episódio, que se chama Que Nossas Pressas Sejam Ouvidas, A Eterna Lenda de Ouro, JP e Kitsune. Antes de mais nada, só quero dizer que a gente sempre fala que tem a parte legal de usar umas coisas legais de Cavaleiros do Zodíaco. Uma coisa que eu gosto muito em Cavaleiros do Zodíaco são nomes de episódios que tem esse padrão. Exclamação, explicação. Que nossas preces sejam ouvidas. A grande batalha do... eu gosto desses títulos, é muito brega e é muito legal. Eu gosto de duas coisas desse título. Você já falou uma que é muito brega, é muito piegas. E eu gosto de outra que geralmente o título é completamente spoilerento, assim, tipo. Muito. Você viu o título, tipo assim, o adeus ao Cavaleiro de Cristal. Caralho, o Gustavo vai morrer. Porra. Pode crer, né? Quem fazia muito mais isso era Dragon Ball Z. Morre, Vegeta. É ridículo, porra, cara. Bicho. Era foda. Era ridículo o Dragon Ball, cara. Você ficava muito puta, cara. Caralho, precisa disso. Eu ia ver o bagulho agora. Vou desligar essa merda. Tipo, também não queria saber mesmo, né? Dane-se. Bom, 13º episódio aí. Esse é o título bonito. O episódio ele começa, senhoras e senhores, com os 12, né? Teoricamente já juntos, equiparados ali com o Loki. E de dupla em dupla eles vão atacar o deus lá, o Jashin, né? O deus Malegno de Asgard. Vocês curtiram essa dinâmica das duplas? Você teve Máscara da Morte, Afrodite. Teve aquela coisa de combinação de poderes também, que foi 2 contra 2 contra o Loki. Vocês curtiram essa primeira parte que teve aquela DR em velocidade da luz, que nem o JP falou na última vez? Pois é, isso que eu tô tentando lembrar aqui, que tipo, como a gente interrompeu essa gravação por motivos de força maior,
eu não tô lembrando exatamente do que eu já falei ou não, que eu não quero me repetir. Pode repetir, é porque eu não vou usar nada do que você falou, na verdade, depois do que então tudo bem. Agora, então, que a primeira coisa que eu tinha notado aqui era exatamente isso, né? Que eles fazem são os cavaleiros de DR, né? Eles fazem a DR na velocidade da luz. É tipo, você tinha alguns cavaleiros, né, que tinham grandes coisas a resolver, inclusive talvez o maior desde o início da série, que era Aioros e Saga, né? Quer dizer, um é o símbolo de quem foi corrompido e o outro é o símbolo de quem se manteve no caminho certo. Exato. Apesar de todas as adversidades contra ele, né? De todas as tentações de entregar a Athena, aquela história toda do Aioros. E eles têm uma puta DR pra resolver, né? Só que assim, é muito rápido. É tipo, não, eu sinto que você já sofreu muito, meu amigo. Eu passei por muita coisa mesmo. Então tudo bem, vamos lutar juntos. Vai ser uma honra. Acabou. É tipo, caralho, o que, gente? Sério? É tipo, não, senta e vai conversar, porra. Essa é a parte foda, realmente. Isso é uma constante no Soul of Gold inteiro. Todas as discussões que são importantes, que assim, pelo menos parabéns, vamos bater palminha que eles fizeram as discussões, mas fizeram em 30 segundos, né? E olha lá. Isso aí era o maior problema, e realmente era. Passou, tá bom, vambora. Acabou. E é curioso, você puxou super bem essa coisa do Aioros do Saga, porque você dá, sei lá, 5 segundos pro Afrodite falar com Máscara, ou o Camus falar com o Miro, ou, sei lá, o Aldebaran falar com o Doku, até vai lá, você até releva. Mas, pô, o Aioros e o Saga, sabe, são 13 anos de DR pra ser feito, sabe? Você não vai resolver isso em 5 segundos, né, cara? Essa é mais cara de pau, né? Acho que, sei lá, do Miros e do Camus tem a coisa de resolver coisas de Soul of Gold, né? Eles tiveram a treta deles de Soul of Gold. Mas os outros não, cara. Sério, você tinha que sentar pra conversar, cara. Tá errado. Exato. Não, tem uma dupla... Shura, né, cara? Tem umas duplas que fazem sentido, né? Tipo, historicamente, tem toda a história aí do Máscara da Morte e do Afrodite. Eles sempre são associados porque eles eram os caras mais filhos da puta que tinha e tal. Beleza. É uma dupla aí que formou. Aí você tem a dupla Saga e Aioros, que é uma dupla que eu sinceramente, eu vou confessar uma burrice minha. Eu nunca pensei em parear esses caras. Eu nunca fiz uma relação de um com o outro. É uma coisa idiota na minha cabeça. Quando surgiu na tela, eu falei, porra, é verdade, né? Olha aí que legal. É verdade, isso é uma boa dupla. Mas aí você tem a dupla que é só shipping pra Yaoi, que é o Camus e o Miro. E você tem umas duplas que só não servem pra nada, né? A dupla do Mu com o Shaka, foda-se. Quem são esses caras? Qual é a relação desses caras? outra vez, né? Que eles nunca falaram 30 segundos um com o outro na série inteira. Eles nunca conversaram, eles nunca olharam na cara um do outro. E aí tem a dupla Aldebaran e Doku. As casas são distantes, né? Tipo, casa 1 e casa 6. Exato, pô. Não, o Mu tem que passar por gente pra caralho, os caras confundem, você não vai passar pela casa. Aldebaran sou eu tô aqui, tô na casa de baixo. Tô civil, cara, mas eu sou eu. Eu tô com minhas roupas de Jamiel, whatever the fuck it is. E tem a dupla Doku e Aldebaran, que também é só porque sobrou esses caras, né? É só porque eles tomaram uma cachaça no começo da série também, né? É verdade. Fora isso, nada. Companheiro de boteco. Beberam isso no fique. E essas combinações de poderes que é bacana que eles estão combinando poderes, mas não tem absolutamente nenhum efeito. É verdade, né? Você joga a Rosa Piranha, que eu gosto muito do nome original, que é Piranhan Rose. Exato. Você joga a Rosa Piranha com o... Então aí, piranha seria tipo piranhesco, é isso? Piranhado, piranhusco. Piranhusco. Piranhusco é legal. Piranhíssima. Rosas piranhescas, é isso? É uma rosa piranhesca. É porque o Kurumada realmente não sabe falar inglês, cara. Ele não é Galactic Explosion, é Galaxian. Exato. Ah, que ótimo. Não, mas no caso de piranha, permite, porque piranha nem inglês então, né? Piranhan Rose. Você joga Piranha Rose. Americano não sabe pronunciar a piranha. Verdade, né? Que loucura do Kurumada pegar piranha pra usar no Afrodite, né, cara? É muito específico. Podia ser qualquer outra coisa. Bom, é um peixe. Porque em inglês eles chamam de piranha também, porque eles não têm um nome em inglês pro peixe. Mas agora é uma dúvida, sei lá, que eu não sei, mas tem piranha fora da Amazônia? Não que eu saiba. Posso estar errado. Não conheço. É por isso que eles usam o nome em português. Então, exato. Por isso que eu acho bizarro o Kurumada ter escolhido a piranha pra ser parado.
Mas então, se joga o Sekishiki Meikaiha lá, o Ondas do Inferno, com o Piranha Rose, não tem um efeito adicional, tipo, a rosa suga a vida e quando sugar a vida ao máximo você vai pro inferno. Não, só é luz. Os caras jogam luz pra cima do Loki e as duas luzes batem, são duas luzes de cor diferente. Tem um porém. Qual que é o porém? Você falou que não tem um efeito diferente. A gente não tem como saber se o efeito poderia ser diferente, porque na verdade a gente viu que a combinação foi inócua em relação ao poder que o Loki tinha. De repente, sei lá, se eles tivessem feito isso contra um cara... golpes e pegassem no Seiya, aí o Seiya se fuder desse jeito que você falou, entendeu? Não temos como saber. Se a gente fosse aplicar a lógica de verdade, se eles usassem isso no Seiya, o Seiya explodia. Ele é um mero cavaleiro de bronze. A diferença do cavaleiro de bronze e do cavaleiro de ouro é como um inseto a um deus. Exato. Só que ele se levantaria depois. Vou falar do Seiya, vou falar do Jabu. Pronto, Jabu que é o... Meu Deus do céu. Jabu que ele ia morrer tanto que as pessoas iam esquecer que ele já existiu algum dia. Mas, enfim. Não é só os dois que combinam os golpes, né? Essa coisa de faltar. Aí eu faço a pergunta, de repente, se não vai ter efeito, pra que fazer então? É fanservice, boa parte disso aí é só porque é legal você ver os caras em dupla. E aí você pode ter esse tipo de debate, do tipo, não, mas a dupla tal foi mais legal porque o Saga e o Yayoro são uma puta dupla foda. Não, mas devia ser o Saga e o Shaka pra gente ver os dois mais poderosos. É verdade. É só pra ter esse tipo de discussão inútil. Basicamente. Boa parte de Soul of Gold é só pra ter discussão inútil. Até porque, além de... Você mencionou das rosas com o Sekishiki. Se a gente pegar, por exemplo, o exemplo do Shaka com o Moon, que é essa dupla nada a ver, o resultado final visual ficou horroroso. Ficou uma maçaroca de espíritos com um monte de luzinhas rodando em volta, assim, sabe? Então, tipo, nem o visual ficou legal. É o mais ridículo. É o mais patético. E aí todo mundo dá o seu momento de atacar, de falar um pouquinho, né? É uma cena super realmente fanservice, né? Uma cena super só pra cada um ter o seu momentinho, como o Sensei geralmente faz mesmo, né? Uhum. Mas como são 12 Cavaleiros de Ouro, aí a cena fica né? Gigante. Sim. Fica, né? Será que vamos ou não vamos? E o Loki no meio esperando também todo mundo fazer. Eu gosto daquela parte, eu acho que é mais pra frente um pouquinho, que aí todos eles vão falar pro Cosmo queimar, e aí cada um fala a sua frase em relação marca, ao Cosmo, né? sabe? Tipo, brilhe, queime, ruja, sabe? Assim, parece que tá fazendo chamada de escola, sabe? Isso tem chamada do carrossel, assim. Cada um tem que falar o seu negócio antes da porra do golpe, assim. Isso dá... É aquela coisa, quando você tinha, sei lá, o Seiya e mais um, ou até os 5 de bronze juntos, era mais tranquilo. Com 12, quando tá no 6º cavaleiro, você já não lembra o que o primeiro falou. Até porque cada um tem um negócio diferente, então eles não podem falar todo mundo junto, que nem os 5 faziam antigamente, né? Vamos todo mundo! Né? Cada um uma coisa, realmente. Eu fiquei esperando algum cara simplesmente não ter uma palavra, sabe? Porque vai todo mundo muito criativo. Ruja, meu Cosmo! Corte, meu Cosmo! Ia ter um cara, tipo o Aldebaran, que ia fazer... ia dar um golpe, sabe? Ele não sabe o que falar. É isso aí mesmo, tudo isso que eles falaram! Ei! Vamos nós, né, cara? Vai Corinthians, podia ter um Vai Corinthians, né? Vai Corinthians! Mas tem dois momentos desses, não tem? Não tem um momento onde eles falam cada um uma frase, um catchphrase. Isso, sim. E tem um outro onde eles fazem um mini discurso quando eles estão no espaço voando, não é? Isso, no espaço voando eles fazem um mini discurso, cada um, né, sozinho, e depois cada um faz a sua logomarca pra subir o Cosmo, né? Que é eu lembro desse outro momento que vai o primeiro e fala, mas eu vou acabar com você porque eu tenho que lutar por Atena, não sei. Aí veio o segundo, e veio o terceiro, eu parei e falei, não, você vai... Caralho, tem 12. Tem 12, Você vai até o fim, velho. Vai. E foi até o fim. Quanto tempo de episódio essa é uma das partes aí, que cada um fala uma frasezinha, e geralmente é uma frase que ou tem a ver com o personagem, porque a gente já conhece o personagem, ou tem a ver com o arco que esse personagem teve no Soul of Gold especificamente. Né? Tipo, o do câncer, se eu não me engano, ele fala das almas inocentes, alguma coisa assim. Sim. Só que, quando eu vi essa merda no Crunchyroll, cara, algumas, sei lá, das 12 frases, umas 4 simplesmente não fazem sentido. Exato, é foda. Algumas estão meio truncadas. Tem 3 ou 4 que não fazem sentido. Tu fala assim, o que esse filho da puta acabou de dizer? Tipo, não é português. Não é, sabe? Sério, ver esse episódio no Crunchyroll me fez ficar muito puto, e depois eu vi no Daisuke e eu fiquei,
tá bom, ok. Entendi. O Kurumada, que sei lá quem fez, não está completamente gaga, sabe? Não, o Kurumada ele não tá nem aí com esse negócio, cara. Ele só deve Graças carimbou e faz aí. Mas voltando aqui, depois dessas 12 combinações, dessa DR bizarra da velocidade da luz, nada acontece, obviamente. O Loki foda-se pra todo mundo, ele só ficou ouvindo galera conversar, só ficou tomando luzinha na cara, mas nada aconteceu com ele. Aí ele ataca usando a lança Gungnir, né? Ataca os 12 que estão todos juntos. E aí, pra defender, fazer a defesa, Camus, Shakamu e Doku se põem lá na frente pra fazer a primeira defesa, né? Contra esse super golpe do Loki. Só que também meio que não funciona muito bem, porque todo mundo acaba indo pro espaço. Vocês curtiram essa parte defensiva dos Cavaleiros de Ouro? Porra, é tão insignificante que simplesmente não existe na minha memória. Você não existe na sua memória. Eu vou dizer pra você, foi embora. É justo. O começo também ele é muito, né, cara? Nada acontece, feijoada, né? Então, eu achei uma coisa meio assim, tipo, a gente não pode dizer que o Loki é fraco o suficiente a ponto de não matar os cavaleiros com o golpe fodão dele, que era o que devia acontecer, né? Só que a gente também não pode matar os cavaleiros, senão o episódio acaba, eles perdem, acabou a historinha. Né? Então, eu acho que a coisa da juntar vários com poder de defesa para que o golpe atingisse eles e quase os matasse, mas não matasse, é um jeito de dizer, olha, o Loki é realmente forte, mas olha, não matamos ninguém, os cavaleiros estão vivos, vamos continuar a história, sabe? Sim. Ou seja, na prática, o que seria melhor seria o Loki não ter dado aquele golpe, né? Seria isso. Pra não ter que inventar essa desculpinha fajuta. Assim. Saquei. Logo depois disso tem uma cena que eu achei super inusitada e curiosa, que foi quando todo mundo cai, né? Todo mundo fica lá deitado no chão, mal. O Loki chega pra cima do Ayoria, né? Que tá usando a Draupnir, que é aquele bracelete muito louco. E aí ele começa a falar que eles seriam bons servos e tal, etc. Mas aí o Ayoria faz que vai atacar ele com a Draupnir e ele dá um chute na Draupnir, tipo na mão dele, assim, sabe? Eu achei muito inusitado porque parece, sabe aquelas cenas de filme que o cara tá no chão, vai pegar a arma, o cara chuta a arma? Me lembrou muito isso, eu achei muito bizarro, tipo um deus fazendo isso em Cavaleiros do Zodíaco. Eu nunca pensei que fosse ver uma cena dessa em Saint Seiya, assim, achei muito inusitado essa cena. Vocês notaram nisso? Ou nem tchum? Nem percebi, mas faz sentido. É bizarro, porque um deus é muito. Sabe, é tipo o vilão faria isso, mas o vilão, sei lá, do Batman faria isso. Não um deus. Mas eu acho que o Loki tem essa diferença, digamos assim, que ele não se coloca no nível do tipo, eu sou o cara mais fodão que você vai ver na sua vida. Porque tem todo esse histórico dele de que, assim, ele era o cara que perdia pro Odin. Ele já parte do princípio que, assim, ele não é o mais poderoso. Né? Ele talvez com a lança fala assim, não, beleza, ganhei um boost foda de poder aqui, tô overpower pra caralho, mas assim, ele já parte do princípio que ele não pode dar mole, sabe? Ele é diferente dos outros caras que, tipo, sei lá, Hades ou Poseidon, ficam assim, não, porque eu sou o intocável, você um Hellis cavaleiro, não tem chance contra mim. Ele não tem muito essa coisa. Tem a coisa assim, olha, eu sou poderoso pra caralho, eu sou um deus, você me respeita. Mas não tem aquela coisa do tipo, você nunca vai nem conseguir me tocar, sabe? Ele não tem afetação divina, vamos dizer assim. Ele não tem aquela segurança toda que os outros caras divinos têm, né? Eu tava falando da cena, não sei se você lembra, do Loki chutando a Draupnir da mão do Ayoria. Ah, puta, rolou isso também, né? Puta, tem todo um período desse episódio que é só um monte de tentativa de fazer alguma coisa que não funciona porque eu sou um deus! E é a mesma coisa, eternamente, né? E aí nós temos um momento aí bastante importante, somente nesse momento, senão nada avançaria, que são as pétalas de rosas com o sangue de Atena caindo sobre os Cavaleiros de Ouro. Todo mundo percebe que na verdade é um presente que a Atena está enviando para eles direto daquele vaso muito doido do Hades, que são pétalas de rosas para eles poderem despertar a armadura divina. E aí, que tal essa intervenção de Atena? Eu achei bacana esse link com Hades, né? A gente comentou na última vez que a gente gravou sobre
a necessidade, né? Ou não necessidade, mas assim, que a gente queria que esse link com Hades no último episódio fosse mais forte. Eu acho que já começa com isso aí, então eu achei legal, eu achei um bom link do tipo assim, você não mostra exatamente o que o Seiya tá fazendo naquele momento, mas você sabe que desde que eles foram lá pros Elísios, né, a Athena passou o tempo todo dentro daquele vaso. Então assim, ok, liguei com um momento específico, mas não tão específico assim, né, liguei com um período de tempo específico. Eu achei esse um bom link. E a outra coisa é a questão do sangue, né, que, como a gente sempre falou, né, o sangue é sempre essa coisa forte do Cavaleiros. A gente tinha reclamado de usar outros fluidos que não eram sangue, que o sangue sempre foi a coisa relevante, né? As lágrimas de Atena, coisa assim, foda-se, não. Sempre foi sangue, pra recuperar a armadura era sangue, aquela coisa toda. Exato. Então eu achei legal que aí o link foi com as pétalas de sangue mesmo. E eu achei um bom jeito de liberar a armadura divina pra todo mundo, né? Rolou aquele momento Oprah, assim, né? Você tem armadura? Você tem armadura? Todo mundo tem armadura, foda-se. Todo mundo tem o sangue de Atena, todo mundo tem armadura. Não tem eu achei isso bom agora, também. né, cara? Não tem desculpa, não tem empresta aqui essa adaga que só ela tem a porra do sangue, não. Todo mundo tem, foda-se, choveu um sangue na cabeça da galera, tá bonito, é isso. Na ficção atual, moderna, é muito difícil você ter um Deus Ex Machina, que de fato é um Deus Ex Machina, né? Esse é um Deus Ex Machina. Ela de fato, Deus chegou e falou, não, vou solucionar a questão pra você. Já puxando a sardinha pro lado do meu podcast, né? Eu falo que no Doctor Who, você não pode reclamar do Deus Ex Machina da TARDIS, porque a TARDIS é literalmente um Deus Ex Machina, né? Não dá pra dizer, não, mas a TARDIS foi um Deus Ex Machina nesse episódio. Ela é, por natureza, um Deus Ex Machina. Por definição, né? Por definição, exato. É que a TARDIS é mais a parte máquina, a Athena é mais a parte Deus. Sim. Também tem isso. Olha que bonito. Agora um detalhe muito idiota. Assim como eu nunca tinha pensado em parear o Saga e o Aioros, eu também tive outro realization nesse episódio, que foi a cena que aparece a Athena no vaso, e na minha cabeça sempre aquilo, porque o cabelo dela vai pra fora, né? Sim. Pra mim ele tava boiando na água, não era parte do vaso. E você vê aqui nesse desenho que é parte do vaso porque o buraco tá bem no pescoço dela. Sim, é muito idiota isso, mas... não é nada relevante pra nossa conversa. Absolutamente não relevante pra nossa conversa, mas eu olhei e falei, olha, não é água. E é só isso. Mas depois... Eu achei que, assim, e nem água seria, tipo, ia ser maneiro se ali aquela parte que é o vaso, né, se ali fosse, na verdade, o sangue dela transbordando. Nossa, assim, tipo, ela tá com sangue até o pescoço. Até porque em Cavaleiro do Zodíaco, cada pessoa tem mais ou menos 25 litros de sangue. Não, você tá sendo humilde. Cada pessoa tem uns 250 litros de sangue. E tem o Shiryu que tem o dobro disso. O Shiryu é isso que eu ia falar. O Shiryu tem 3 vezes mais. Cara, o Shiryu é ridículo. Ai, cara. O Shiryu é o banco de sangue humano. Assim. Caraca, o Shiryu é foda, cara. Shiryu, Cavaleiro de Bronze de Hemocentro. Exato. E eu fazendo, olha só, eu vou me meter a host do podcast. Manda ver. Porque logo depois dessa parte tem os caras voando pro espaço em bolas de luz, né? Isso. E essa é uma parte que eu gostei, porque isso é uma coisa que eu acho que falta em Cavaleiros do Zodíaco, que é realmente... Não, a Batalha nas Estrelas. Sim. Sabe? Sim. Tinha isso na primeira música brasileira dos Cavaleiros, não tinha? Meu Deus do céu. Verdade. Então, esses caras são... É o grito nas estrelas, sabe? O grito ecoando no ar e tal. Só falta o Seiya, Shiryu, Shun e tudo mais. Ó, que Tsuri cantando, gente. Pegasus, ajuda o seu cavalo. Eu achei legal essa parte. É bem diferentona. Apesar de ser, tipo, de novo, cada um dá o seu ataque. E cada um faz um discurso, que nem a gente falou. Isso que você falou me lembrou um negócio que eu já comentei com o Bruno. Sobre a parte do filme, né, de Cavaleiros, né, que eu vi provavelmente muito depois de vocês. Eu vi ele há não muito tempo atrás. E que, assim, eu gosto da porrada do início do filme entre os cavaleiros, quando o Sagitário tá fugindo. E eu comentei isso com o Bruno. O grande problema, em termos até de ação desse filme, ele tem vários problemas, enfim, mas em termos até de ação desse filme, é que, assim, nenhuma luta vai ser tão boa quanto aquela luta do início. E que é exatamente isso, assim, tipo,
Os caras se porrando no espaço, nas estrelas. Tem, sei lá, cometas, estrelas, cosmo por todo lado. Os caras se porrando numa velocidade muito rápida. Assim, caralho, que maneiro. Aí, depois que ele cai na Terra, as lutas todas são aquém dessa, sabe? E essa é mostrada meio que assim, só um pedaço, né, dela, não uma luta do início ao fim. E você fica assim, caralho, o que tá acontecendo aqui, sabe? Eu achei isso muito legal. Eu acho que isso que você lembrou e que você falou, me lembrou um pouco isso. Tipo assim, como eu achei aquele vislumbre do que seria uma luta entre cavaleiros cósmicos, né? Cósmicos, né? Num lugar onde não tem um chão de referência, né? Um lugar que assim, você pode realmente lançar o seu golpe e voar e se deslocar pra qualquer lado, seria muito foda. Eu tô vendo aqui as imagens desse trecho do episódio e ele tá razoavelmente bem desenhadinho. Pois é. Ué, tem uns closes no rosto que tem algum trabalho aí. Que tem um pouquinho de preocupação, né? As cores tão boas, assim, exato. O brilho das armaduras. Tá até bonitinho, cara. Não é nada de... pelo menos eles fizeram um esforço de o episódio final ser alguma coisa. Tá certo que tem uns trechos, tipo, quando aparece a Athena, que é qualquer coisa. Exato. Quando aparece a Hilda com os caras em Asgard. Não, é o estagiário que desenhou e tal. É qualquer. O Blu-ray é a nossa esperança, cara. O Blu-ray tem que retocar todas essas porras. Na verdade, você falou a coisa das bolinhas, isso, das bolinhas e da luta, eu queria falar sobre isso. Porque eu tenho uma bronca pesadíssima com o Sensei fazendo luta no ar. Eu tenho bronca realmente. Mas eu Por quê? Porque eu não gosto, acho que fica feio. Mas eu acho que, na verdade, o problema é que eles não conseguem fazer direito, na verdade. Entendeu? Mas eu acho que é mais um problema de Cavaleiros do Zodíaco não sabem fazer luta, ponto, do que luta no ar. Que eu acho que... Inclusive, esse era um detalhe que eu ia falar agora, porque... Adiantando um pouco, mas a gente volta nesse ponto, tudo acaba com um socão na cara. Sim. E soco na cara não é uma coisa que acontece em Cavaleiros do Zodíaco. É verdade. Eu acho que a última vez que eu vi um soco na cara em Cavaleiros do Zodíaco foi Torneio Galáctico, Shiryu e Seiya. É verdade. Foi? Eu acho que foi. Bem provável. Soco na cara não lembro, não. Eu acho que foi. Acho que quando o Seiya derrota o Ikki com os poderes dos outros quatro. Na cara não lembro, cara, se teve. Não é na cara? Acho que é na cara. Acho que dá um socão no Ikki. É que a gente tem que também considerar que todas as vezes que o Seiya usa o Meteoro de Pegasus é um monte de soco. Mas tirando isso... Tipo, não um socão na cara, tipo... franco, assim, né? De fato, um direto de direita. Isso não acontece em Cavaleiros do Zodíaco. Porque Cavaleiros não sabe fazer luta, ponto, pra mim. As lutas são realmente retórica, provocação e luz. E aí eu vou discordar de você nessa, porque eu acho que não é um problema específico de lutas no ar em Cavaleiros. E eu gosto dessa luta, e também do que o JP falou da parte do filme, do Lenda do Santuário, isso, lembrei agora o nome, porque eu acho que tem toda uma ideia de cosmo que não é explorada em Cavaleiros, que devia ser explorada. De universo, você diz essa coisa. A coisa universal, eles são das constelações, o poder vem do universo, do cosmo, Big Bang, é uma das primeiras coisas que é falada em Cavaleiros, a Marin tá falando pro Seiya. Verdade. E não é explorado isso aí, é sempre os caras falando um monte de coisa e dando um poderzinho de uma luz. Cara, podia ser muito mais legal, muito mais grandioso. Eu lembrei agora, só te interrompendo, porque assim, completamente idiota comentar pra fazer. Caraca. Mas do Vai Seiya, né, que sempre que o Seiya tenta lembrar dos ensinamentos da Marin, ele só lembra da Marin enfiando a porrada nele. Eu acho isso muito bom. Seiya, lembra o que eu falei pra você sobre o Cosmo? Aí ele tá lá dormindo e a Marin, acorda, moleque! Começa a pisar nele. Aí ele, ai, é muito bom. Eu gosto de Vai Seiya. Então, mas ó, eu concordo com o Kitsune nesse sentido da coisa, que falta coisa cósmica. Inclusive, eu sei que um dos últimos podcasts que você fez, que saiu, sobre Saint Seiya, pô. Não é você que faz. Aparentemente sim. Era um programa sobre mitos, né? Sobre mitologia, coisa assim. E uma das coisas que me dá muita raiva de Saint Seiya é que na época que estreou Saint Seiya, quando era moleque, era época que assim, né? Não tinha internet nem nada, né? Era em 94. E eu era louco de ficar lendo enciclopédia e livros sobre os contos mitológicos. Sabe? Então, por exemplo, eu pegava algum livro que tinha algum conto que falava assim:
fulana, filha de Zeus. Quem é esse tal de Zeus? Aí lá na enciclopédia pegava, via lá o verbete Zeus, lia aquela porra toda e falava assim, pegava todos os nomes que citava no verbete Zeus, ia fazendo hiperlink procurando os outros. Então assim, eu li muito sobre mitologia nesse sentido, né? Nessa coisa de uma coisa puxando a outra, puxando a outra, puxando a outra, puxando a outra. E lógico, né? Mitologia tem várias versões, a gente sabe, mas o que chegou pra gente, que foi basicamente da mitologia romana, né? A versão romana da mitologia dos gregos, etc. Então já é bem corrompida e tal, mas é mais ou menos cristalizada, assim, né? Exato. Aí vem o Kurumada, que não sabe porra nenhuma de mitologia nenhuma, né? Pega qualquer coisa, lê qualquer coisa e tipo assim, eu acho isso legal, mas eu posso melhorar, né? Aquele famoso, vou fazer melhor, né? Vou tornar mais elegante. Complexo de Zack Snyder. Complexo de Zack Snyder, exatamente. Ser visionário, né? E aí ele vai e pega algumas coisas que são da mitologia e corrompe de uma forma tão esquisita que você perde a referência inicial, sabe? Tipo assim, não, mas eu já li sobre esse conto mitológico e não é assim. E não parece com isso. Porque assim, por que isso irrita? Porque já que mitologia cada um muda um pouquinho conforme quer. Porque na verdade o que importa do conto mitológico é a moral dele. Né? Esse é um conto sobre, por exemplo, sei lá, você vai pegar Narciso, né? Esse é um conto sobre o cara que ama a si mesmo. Né? Você pode mudar os detalhes da história, mas você não pode mudar que a tragédia da pessoa era gostar mais de si do que gostar de qualquer outra coisa. Esse é o fundamental, essa é a lição de moral daquele conto mitológico. Né? Então, quando você muda até isso, você não está entendendo qual é a da mitologia. Então, e eu acho que o Kurumada faz muito isso só para justificar o visual de armadura ou um golpe, sabe? Então, assim, é uma corrupção muito escrota que ele faz de mitologia às vezes. Então, se a gente viesse... Agora, eu fiz todo esse preâmbulo para chegar no ponto que eu queria. Se pelo menos tivesse esse lado cósmico, né? Esse lado de estrelas, constelações, energia das estrelas, força das estrelas, né? Pegar o que é o alfa de uma constelação, como tem, por exemplo, no golpe do Escorpião, né? Acho que é a única vez que se menciona o alfa de uma constelação na série inteira. Textualmente é a única vez. Pois é, eu acho que se usasse mais isso, beleza, tipo assim, ok, você não sabe porra nenhuma de mitologia, mas pelo menos está usando as estrelas de forma interessante, as constelações. Mas também não tem isso, então assim, sobra o quê, né? Acho que o pano de fundo do Cavaleiro do Zodíaco é uma coisa que a gente torna muito mais interessante na nossa mente do que a série jamais apresentou pra gente. Isso, sabe? Com certeza, isso é real. Isso acontece muito e é uma das grandes reclamações. A Nicole, que é a historiadora que grava com a gente sempre, essa é a maior reclamação que ela tem. Do potencial que você deixa de desenvolver os seus personagens bastante calcados nos mitos. E o maior exemplo que existe isso é a questão do Seiya com a Saori, né? O Pégaso e Athena, né? Que assim, a série não explica muito bem o porquê que o Seiya é tão devoto a ela, né? Quer dizer, se você forçar bastante, você vê que ele é apaixonado, aquela coisa toda, etc. Mas que existe uma raiz mitológica, assim, profundíssima da relação do Pégaso com a Athena e que nunca foi abordada em Saint Seiya, né? Então, tem um pouco isso também. Mas também, por outro lado, esse podcast que a gente faz de mitos e tal, etc. É muito curioso como a gente vai fazendo e vai estudando os mitos com... Eu não, porque eu não manjo nada, mas a galera que manja... como existem algumas pequenas coincidências que a gente fica, caraca, será que o Kurumada pensou mesmo nisso? Ou será que alguém da produção sabia um pouquinho melhor o mito e utilizou, sabe, uma coisa de nomes, uma coisa do nome dos golpes, etc. Eu ia falar um pouco disso. Entendeu? Porque tem algumas coisas que assim, na superfície parece tudo muito meio mal feito mesmo. Mas quando você começa a aprofundar nos mitos, tem algumas coisas muito esquisitas, sabe? Umas coincidências que você fica pensando, mas caraca, isso é até muito genial, na verdade, em alguns pontos, assim, entendeu? Tipo, o próprio mito, o que a gente fez agora de Virgem e de Libra, tem coisas muito interessantes que eles utilizaram, assim, cruzando mitologias, usando mitologia chinesa, usando mitologia budista, etc., que ficou muito interessante, sabe? Mas tem outros casos, realmente, que... O próprio caso da Saori, da Athena, ninguém entende porque o Kurumada tornou a Athena uma coisa quase até cristã, por assim dizer, e que não tem nada a ver com a Athena mitológica, é muito mais
uma visão cristã de um deus perfeito do que o que de fato era a Athena, né? Mas tem a Athena do Kurumada é meio que deus da bondade, né? Sim, não tem nada a ver. Que nunca existiu na mitologia grega. Eu acho que sim, o Kurumada com certeza fez alguma pesquisa, ele fez, mas ele usa, em vez de usar pra plot, ele usa pra pequenos easter eggs, assim. Isso, exatamente. Por exemplo, quando você vai ver o cara de Cão Maior e o nome dele é Sirius de Cão Maior. Sirius é a estrela, eu acho que é o alfa da constelação de Cão Maior. E é isso. Sim. Você sabe que ele conhece a constelação porque ele usou o nome no personagem. Mas tem mais do que isso? Exato, não tem. Exato. Tá ligado? São essas curiosidades, esses easter eggs que a gente, como fã, depois estuda e começa a conectar, mas a série mesmo aborda porra nenhuma. Não usa isso como história, né? Que é isso que falta pra mim. Que seria foda, exatamente. E tudo isso veio do fato de que os caras estão voando no espaço. E voltando a isso, inclusive, porque eu gosto, o JP fala dessa luta primeira do Lenda do Santuário, eu até gosto disso, não é uma parada que... E é isso que eu acho, é a luta no céu, que você consegue ver que eles estão voando, que eles estão atirando, que eles estão fazendo as coisas muito loucas. E quando o Senseiya faz, parece que o cara só pegou o Aioria, a camada dele da animação, e ficou passeando na tela, assim, sabe? Você não vê ele voando, você não vê, sei lá, a resistência de ar, você não vê a coisa acontecendo, a luta no ar mesmo, entendeu? E eu gosto também de imaginar que Sensei, ele é essa coisa do Big Bang e tal, mas fundamentalmente eles são humanos ainda. Então a luta no chão, ela é muito emblemática pra mim. Então se você for pro ar, é bom que você faça bem feito, porque você ser uma bolinha de sinuca dourada, aí eu já não é comigo, entendeu? Aí já acho muito bizarro. Eu gostei, eu achei bonitinho, eu achei bonitinho. É alguma coisa, vai. É diferente, eu acho, é aquela coisa que você fala. Tentaram, né? Eu acho que a minha filosofia com Cavaleiros do Zodíaco sempre é qualquer coisa que os caras faz e tenta fazer, a gente dá uma estrelinha dourada, bate palma, fala, aê, parabéns! E é eu isso, acho que a sua filosofia é tipo aquela filosofia do sci-fi que a Gabriela, por exemplo, adora no Doctor Who, que é o Imagine Greater, né? Tipo, imagine que aquilo é melhor do que realmente é. Do que a gente realmente fez. Imagine Greater, exatamente essa. Mas essa parte que eles estão no céu é a parte que cada um deles, um por um, vão fazendo aquela frase de efeito relacionada a si mesmo, né? Como o JP falou, a trajetória deles, né? E cada um vai usando seus golpes e acertando o Loki, né? Quebrando a armadura, etc. Essa cena é pra vocês. Vocês queriam falar um pouco sobre essa coisa da frasezinha, etc? Ah, não, só que eu realmente achei que não ia acabar nunca. Eu já comentei antes, falei, caralho, acaba logo, mas... E a questão do Loki se regenerar automaticamente? O que vocês acham? Faz sentido? Né? Ele é um deus. Vamos lá, acho que se eles vencessem ali ia ser muito fácil. E aquele velho papo de que se você ataca um deus, o seu golpe volta. Como é que se salva isso? Estou jogando aqui, na verdade não é um... Ele é um deus menor, né? Ele é um deus menor. Ele é um deus qualquer, né? Era o episódio 13, já eu não quero saber disso. Só acaba, tá ligado? Deixa eu só falar uma coisa com vocês antes disso, na verdade, antes da bolinha de luz, na verdade, eu anotei aqui sobre o comercial. Só você assiste comercial. E vocês que vêm no Crunchyroll, vocês perdem sensacionais comerciais de Saint Seiya. Qual foi dessa vez? Que eu acho que é a coisa mais genial que já fizeram. Eu nem lembro, foi a repetição de acho que eles não têm mais comercial novo desde o episódio 6 ou 7. Mas o que eu ia comentar é que a chamada da linha de bonequinhos é sensacional. É a hora em que todo desenho é caprichado. Parece que você tá vendo o traço da série clássica. Sabe, tipo, porque eles mostram, né? Um por um. No caso, são 3 bonecos, né? Do Mu, do Aioria e do Shaka. Eles mostram a animação do personagem na hora que ele ganha a armadura divina e depois mostra o bonequinho, né? Cara, nessa hora é aquela animação top de quando, da cena que a gente vai comentar depois, né? De quando eles vestem todos a armadura. Já passou que eles vestem a armadura divina. Já estão. Nessa parte que eles vestem a armadura divina, que faz cada um aquele ruja, brilha, queime, não sei o que, né? E aí cada um deles, depois de ser tocado pelas pétalas de Atena, muda suas armaduras para divina. Essa parte está bem desenhada, porque essa parte foi feita lá no início da série, com cuidado, para vender bonequinho, entendeu? Essa é a animação que aparece no comercial. Aí você imagina, um moleque que viu o comercial, sei lá, no intervalo de outro anime, digamos, lá no Japão.
E falou, porra, vou ver esse tal do Sensei, tá bonito. Aí vai ver aquela cena capenga que o Muno tem rosto, sabe? É foda, cara, sabe? É bizarro, né? O comercial joga na sua cara, olha como isso poderia ter sido bom o tempo todo, sabe? Olha a merda que a gente fez. É triste, cara, é triste. São uns filhos da puta mesmo, né? É uns desgraçados do caralho, enfim. Desgraçado do caralho. Mas depois de que todo mundo usa seus golpes principais e acertam o Loki, toda aquela coisa, cada um fala, o Afrodite luta pela justiça no mundo, não, pela beleza, na verdade, ele luta pela beleza no mundo, o Câncer luta pelas almas inocentes, né? Tudo mudado, então, assim, cara, da morte. Eu fiquei esperando aparecer ali Jesse, James e o Miau. Assim. Que parecia, né? Aquelas frases tipo Equipe Rocket, né? Cada uma, eu acho ele legal, assim. É legal ver, eles são fofos, pelo menos. Eu acho os Cavaleiros de Ouro muito fofos, cara. Sabe? O Saga, o Saga lutou. Por que fez mesmo? Foi pelo amor que não pede nada em troca, sabe? Que só fez sentido no Daisuke depois, porque no Crunchyroll é isso que eu ia falar. O Saga foi um que no Crunchyroll eu falei, what? O que ele falou, bicho? Foi foda, cara. Só me esclareceram quando eu gravei o podcast, porque eu não tinha entendido porra nenhuma que ele tinha falado. Tipo, o que isso tem a ver com o cara? Tipo, nada a ver, né? Enfim, aí nesse final todo mundo fala essa frase e lá vai o nosso protagonista, a Ioria, que tá sem a Draupnir, é uma cena super, tipo, a bolinha do Mu encosta nele aqui, ó, pega aqui a Draupnir, vai lá atrás dele. E aí começa essa briga, essa disputa de poder entre o Ioria com a Draupnir e o Loki com a Gungnir, que só acaba sendo desbalanceada quando ocorre essa coisa das preces de Asgard e teoricamente do mundo todo, né? A Genkidama, né? É, exatamente. Era e aí, isso JP? que eu ia falar. E aí? Então, que já teve a bolinha de energia do Dragon Ball. Aí agora eles chupinham o Dragon Ball de novo e fazem a Genkidama de Asgard, assim, né? Pra dar mais poder pro Ioria. E que eu acho assim, lógico, a gente faz essa referência da Genkidama porque acho que é a mais famosa pra gente, mas isso articula bem com aquela coisa da conversa do Cosmo Verdinho, que a gente conversou da última vez, né? Sim. Do Cosmo Verdinho com a Lífia, né? Então assim, a Asgard como o conjunto de toda a vida que está naquele lugar chamado Asgard, né? Tem Cosmo. Inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo, talvez, a mente coletiva, não sei, mas assim, aquele conjunto de vida, seja de pessoas, animais, plantas, da terra, aquela coisa toda, aquilo tem Cosmo, né? E aquilo que permitiu conversar com a Lífia. Então faz sentido que aquilo possa também enviar Cosmo, já que enviar Cosmo é algo comum na série, né? Juntar Cosmo, esse tipo de coisa. Nisso aí eu não vi problema, né? Porque tá dentro do que, digamos assim, do funcionamento de Cavaleiro Zodíaco. O que eu vi problema é que essa coisa de fazer a Genkidama pro Ioria é só mais uma prova de que esse protagonista por si não é bom o suficiente, sabe? Tipo, ele não é o cavaleiro mais poderoso, ele não é o cavaleiro com mais força de vontade, ele não é o cavaleiro mais inteligente, ele não tem algo que destaque ele é o cavaleiro padrão pra mim, sabe? Então, eu acho que essa coisa de ok, na hora que tá todo mundo cheio de poder pra caralho e você é o escolhido dos deuses, blá blá blá, ainda assim você tem que apelar pra fontes de fora pra conseguir ganhar desse cara, sabe? Então assim, funciona por um lado, mas eu acho que queimou mais ainda o filme do Ioria pra mim, sabe? Acho que por outro lado, tem a questão de que se é pra alguém receber o poder dos outros, que seja um cavaleiro que é uma tela em branco, que é o Ioria. Ele é o ponto zero de todo cavaleiro, ele é o cara básico de fato. Então, se é pra você usar alguém como pra canalizar, que seja algo, entre algumas aspas, neutro. Entendi. Né? Fora que também, fazendo uma super interpretação idiota, tem que acontecer isso, de ter essa Genkidama pra algum cavaleiro se destacar, porque, em tese, os 12 Cavaleiros de Ouro têm o mesmo nível. Exato. Então, se nenhum deles conseguiu, nenhum Fala deles isso poderia... pro Saga, então. Fala isso pro Saga. Não. Fala isso pra qualquer um dos Cavaleiros de Ouro que vai contar vantagem pra qualquer inimigo. Mas, em tese, todos eles são do mesmo nível. Então, se é pra alguém ter alguma vantagem, que seja uma vantagem de fora, né? E aí, pra colocar vantagem em alguém, que seja o Ioria, que é a protagonista dessa história, que é o neutro, e blá blá blá. E eu ainda vou perdoar, porque eu tô vendo as imagens aqui nos screenshots desse episódio.
E eu não tinha reparado quando eu assisti o reflexo da Lífia no soco inglês. No soco inglês de Asgard aí. Isso. Que é muito legal. É um bom efeito, muito bonitinho, faz sentido. E dá um pouco aquela ideia de que não foi exatamente os Cavaleiros de Ouro que venceram, foi Asgard como mente coletiva. Boa. Vamos dar essa desculpinha pra ele. Vai. Isso eu acho legal. Isso eu acho legal, na verdade. Só que eu não acho que o veículo ser o Aioria foi a melhor coisa, entende? Então, por exemplo... Dá a desculpa de que o veículo é a Draupnir, entende? Sim. Volta para aquele caso que a gente tinha comentado de por que o Aioria vestindo a armadura de Odin e não aquele cara de Asgard. Como é que é o nome dele mesmo? Era o que eu ia falar, o Frodi. O Frodi. Porque, por exemplo, se fosse... Cara, vamos mandar a energia de Asgard pra um cavaleiro, né? Pra um guerreiro que não é um dos de ouro, mas essa energia de Asgard vai fazer com que ele se eleve ao nível de um deus, porque ele é o filho de Asgard. Olha que coisa muito mais significativa, sim, sabe? Sim. A coisa de usar o Aioria como tela em branco, como você disse, acho que é exatamente isso, sabe? Se não fosse ele, fosse, sei lá, o Doku, sabe? Se fosse o Afrodite, sabe? O veículo desse poder, ser ele ou ser outro, não tem um significado específico. A gente sabe, claro, extra série, que é porque ele é o protagonista da porra do seriado. Mas eu senti uma falta disso, sabe? Tipo, me pareceu uma coisa meio vazia de significado. Eu achei o máximo, concordo com você, de que Asgard ganhou do deus estar fazendo mal de Asgard. Isso é ótimo. Agora, o Aioria como veículo vazio, pra mim, ainda enfraquece muito a série e o próprio personagem. Com certeza, eu concordo muito com isso, cara. Se fosse o Frodi, o significado ia ser muito foda. Ia ser muito... E assim, nem que fosse a Lífia ou a Hilda vestindo o Hobbit de Odin, né? Que a gente discute muito isso, de que depois que o Hobbit apareceu e etc... A Hilda foi completamente escanteada, sabe? Tipo, foda-se. E antes ela era a pica grossa de Asgard, né? Na saga clássica. E ela simplesmente sumiu. Então eu concordo com o JP. Se fosse um Asgardiano ali, dando aquele murro na cara do Loki, porra, ia ser muito foda, na verdade, né? Que vem um pouco do debate que eu tenho mesmo da real necessidade de se ter os Cavaleiros de Ouro nessa série, né? Pra mim existe apenas uma desculpa, apenas um motivo pra eles estarem ali, que é a coisa da Yggdrasil. Mas fora isso, de repente, outros personagens tornariam a história muito mais crível e interessante, porque em determinados momentos Soul of Gold teve que rebaixar os Cavaleiros de Ouro pra dar a história, né? Aqui a gente tem 12 Cavaleiros de Ouro com armaduras divinas, não conseguindo fazer frente a um deus, enquanto a gente viu 5 Cavaleiros de Bronze divinos fazendo frente a Hades, por exemplo. Então, qual é a gradação de Saint Seiya, né? O que tá acontecendo? Qual é que é? O que a gente tem que considerar, né? O que aconteceu para que a gradação seja tão distante, né? Mas aí Ômega explica, porque aqueles 5 de bronze são os lendários. São os lendários. Cara, na boa, pra mim isso tinha que virar oficial, e tipo assim, qualquer vez que falassem deles em Saint Seiya, os lendários Cavaleiros de Bronze. Eu gosto também, Essa parada do Ômega eu acho justo. Eles são muito ponto fora da curva, cara. Eu tô falando, cara, Ômega é muito bom, cara. Só o que você lembra de Ômega é muito bom, cara. Vamos não usar a palavra muito nessa frase? Sim, que... Vamos voltar então pra Soul of Gold também, que é muito bom. Sim, que é muito bom! Enfim, aí acontece a cena que o Kitsune falou, essa questão do... Ele acaba recebendo essas preces, né, dos Asgardianos, etc, e consegue vencer o Loki com um murro na cara. Socão na cara. Foi realmente, acho que eu nunca vi de Sensei, talvez só em Shiryu. Então. Eu lembro do tapão na cara do Aldebaran, que foi genial. É verdade, tem um tapão na cara, né? Mas é um tapão contra um idiota lá, né? Agora esse socão me lembra a dublagem de Maria do Bairro. Nossa! Com a Thalia falando, eu vou aí te dar um socão! Caraca! Grande momento. Que referência específica, cara. Né? Sim, eu vou tentar achar o vídeo disso, eu passo pra vocês depois. Meu Deus! Mas isso foi memificado ou você lembra porque você era fã? Eu lembro porque teve uma propaganda recente que vai voltar a Maria do Bairro na mesmo? Entendi. Mas eu não tenho tanta memória pra novela mexicana assim. Mas a dublagem clássica ou redublar? A clássica. A dublagem clássica. A dublagem da Manchete. Nossa senhora. A dublagem da Manchete Maria do Bairro. Então, mas
porque eu tinha falado desse momento aí, né? O que tá aqui nas minhas anotações. Vai. Ainda bem que eu fiz que são esquecidos. É que eu coloquei, né? Que o final foi meio anticlimático, né? Rolou o soco, ou como disse o Kitsune, o socão. O socão. Na cara do Loki. E o Loki some, né? É uma coisa também que não tem muito. Não é muito comum em Cavaleiro do Zodíaco o vilão, tipo, morrer. Rola um discurso de despedida do vilão, né? Sempre. É verdade. Nesse caso, o Loki sumiu, assim. Ele tomou um socão e sumiu. E aí, assim, beleza, vai acontecer alguma coisa, eles vão explicar, alguma coisa assim. E a cena seguinte é a despedida deles. Sim. Eu falei assim, ué, quê? Não, e sabe o que é o mais enlouquecedor disso? É que ele vence o Loki e o Sol nasce em Asgard. Aí eu te pergunto, mas e o grande eclipse, gente? Tipo, a série esqueceu disso. Você tem noção disso? Não tava na época ainda. Caraca, mano, como assim? Não tava na época que eles mostraram o grande eclipse no primeiro episódio. Isso deveria estar rolando de fato. É uma parada que, tipo, a gente só foi se tocar muito depois, mas é um puta de um vacilo da série bizarro. Um furo. Um puta de um furo. Aí, enfim, a gente vai pra cena final, que é essa cena que os 12 descem, né, pra estátua de Odin ali, onde ela tá. Inclusive, ela perdeu metade de um braço, mó bizarro. Então, aí é o momento que eu anotei a seguinte frase. Vai. Aí acaba a luta e o orçamento. Sim. E os traços voltam a ser cagados como sempre. Cara, como é que pode? Na última cena os caras me dão uma dessa, né, velho? A última cena é despedida dos Cavaleiros de Ouro, os caras mais adorados. Aliás, vamos desenhar com o pé. Mandar um link pra vocês aqui Vai. de um trecho que eles claramente recuperaram ilustrações da saga de Asgard clássica, porque você sente nos poros a diferença do personagem novo pra Hilda e Freya. Sim. Manda pro JP pelo Gmail. Eu sei qual é essa. Tem na captura. Peraí. Na captura. Exatamente. Porque, cara, a Hilda e a Freya... Okay. Sim, ela tá com o traço do como clássico. É que é o nome do maluco? Shinguaraki, clássico da saga de Asgard de 89. O outro cara foi desenhado hoje pelo estagiário. Exato. O maluco que saiu do curso de desenho aqui da Liberdade, aqui em São Paulo. É muito cara de pau, sim. Digo assim, tipo assim, moças, tem um monstro do seu lado. Né? É bizarro, né, cara? Ele tá com outras proporções, tá ligado? Sim. Realmente é um outro tipo de ser humano. Não, é um outro anime, de outro estilo, que invadiu esse anime aí. É muito esquisito. Essa outra que eu mandei também, ela é muito bonita da Hilda, cara. É muito bizarro. Olha aí, ó, às vezes os caras desenham. Às vezes. Bem às vezes. Essa cena, a gente tem aí, eles aparentemente vão se despedindo, né? E eles começam a esvanecer, né? Começa a ficar transparente, né? Que era uma parada que a gente debatia muito. Será que vão ficar vivos? Será que vão morrer? Então, aí. Isso aí, eu queria que você tirasse minha dúvida nisso aí, até que você já discutiu bastante com seus colegas aí de podcast. A vida que eles ganharam não era de verdade, afinal de contas. Né? Tem porque, um trecho onde alguém fala isso pra Ioria, não tem? Então, a gente tava perdido também. Mas essa que é a questão, porque assim, ele fala, mas vocês ganharam uma vida de verdade. Quer dizer que eu estou lutando com minha própria vida de verdade? Exato. É isso. Exato. Só que acabou a luta. Você venceu do Loki. O Loki não te ganhou. Mas você está sumindo do mesmo jeito. Exato. Então assim, a sua vida, por lógica, não era de verdade. Exato. Foi uma vida provisória dada só pra financiar a situação. Aí eu fiquei na dúvida, tipo, eles sacrificaram na luta, como a Ioria disse que faria quando tava lá prestes a dar o golpe no Loki, e falou, mas vocês vão acabar se matando se fizerem isso. Ele fala, você não entendeu ainda, todos os Cavaleiros de Ouro vão estão dispostos a sacrificar pelo bem. Então assim, naquele momento, aquilo não era só retórica, ele tava realmente, tipo, gastando toda a sua vida num último golpe, né? Tipo, a sua essência vital no último golpe, esse tipo de coisa que Cavaleiros do Zodíaco gosta muito. Exato. E os fantasminhas são só, digamos assim, um chorinho, né? Que Odin deixou pra eles se despedirem e tal, mas assim, eles já estavam mortos desde aquele último golpe contra o Loki. Achei essa uma das formas de ler. Ou não, ou o Odin sacaneou eles e disse que, para todos os efeitos, era uma vida real, mas assim que Asgard estava segura de novo,
não vou gastar meu cosmo de Odin com esses putos, não. Morre de novo aí. Essas são as teorias que a gente tem. Soul of Gold não respondeu nada. Deixou acontecer. Nossas teorias eles realmente morreram lá contra o Loki, e aí é só o chorinho mesmo, é tipo o 10º Doutor na outra realidade. Eu acho ótimo que ele acompanha Doctor Who vai ficar perdidaço, assim. Até porque a próxima cena também me lembrou muito Doctor Who, na verdade. A mesma cena, inclusive. Enfim. Sim. E aí, ou o Odin foi um cuzão do caralho, falou pra eles que deu a vida completa, mas na verdade não deu porra nenhuma, tá ligado? Então tem essas duas teorias aí, cara, mas Soul of Gold por Soul of Gold não respondeu, não. Mas tem a parte de produção que isso tudo, a justificativa maior eles querem o mínimo possível, na minha interpretação, alterar ou atrapalhar o resto da mitologia de Cavaleiros. Exatamente. Então, o quanto menos eles mexerem, melhor. E, tipo, tudo isso aí aconteceu, os caras continuam mortos e nada do que você conhece vai ser afetado. Exatamente isso. Você tem toda a razão, porque a gente sabe que é bem provável que seja isso, porque no filme O Prólogo do Céu, um dos grandes filmes de CNC, JP, que olha, fica aí o mistério se vale ainda ou não. Pode até ser um dos grandes filmes. Se eu conseguisse ficar acordado ele todo, talvez eu concordasse com você. Enfim, o diretor, que é um dos gênios de Sensei, que infelizmente nunca mais volta, que é persona não grata na Toei, filha da puta, ele queria reviver os Cavaleiros de Ouro naquele filme também, e não fez, porque ele não queria ter conflito com o que o Kurumada ia fazer. Então ele não sabia o que o Kurumada ia fazer, então não fez. E aqui provavelmente é isso, não deixaram ele vivo porque ninguém sabe o que o Kurumada vai fazer, entendeu? E aí volta a estacar inicial 0 também. Então pode ser realmente uma escolha de produção. E é até curioso isso, porque é uma das coisas que eu vou falar depois que a gente for falar um pouco mais do episódio e de Soul of Gold em geral. Porque me parece que foi uma mudança de planos, entendeu? Da série, na verdade. Mas enfim, mas de fato parece que eles morreram por causa daquele último golpe contra o Loki. Porque esse tipo de coisa acontece, né? Os caras de repente, porra, não dá pra fazer isso aí, a gente já fez, mas agora tem que reverter e tal. Mas é nesse momento também em que eles finalmente, olha só, lembram-se da saga de Hades. Eles lembram que o Sei ainda tá lutando. É curioso porque se não tem grande eclipse, porque mostrou o sol nascendo, como é que eles sabem que tá lutando ainda, né? Tipo, enfim, Soul of Gold sendo Soul of Gold. Esse sol nascendo é metafórico, cara. Entenda como, tipo, o bem voltou para Asgard. Sim, mas o sol tá eclipsado, gente. Vamos combinar. Tá. Vai se fuder, né? Pra todos os fins e efeitos, continua o eclipse, um sol de Cosmo de Asgard. O sol de Cosmo. E outra coisa, nem bate sol em Asgard, a gente sabe muito bem disso. Justo. E aí o Poseidon, o Mu, na verdade, ele tá ali, porra, se a gente pelo menos pudesse mandar nossas armaduras pros Cavaleiros de Bronze, etc e tal, e eles não podem. Aí entra na chamada de Skype o Julian Solo, o nosso Poseidon, oferecendo ajuda pra eles. E tem um detalhe que é genial pra mim, que é o Poseidon começa a falar e tal, que vai ajudar eles e tal. Eles chegam até a considerar, o Ayuro está debatendo com não sei o que, e a Hilda, não, como assim? O cara acabou de fuder com Asgard aqui, eu não ouvi ele. É verdade, sabe? Né? Tipo, isso é muito bom, cara. A Hilda é a única pessoa sensata ali entre os... Vou confiar neste filho de uma puta? Exato. Não, mas ele tá mudado agora. Exato. Agora que a gente enfiou a flecha no peito dele. Eu gosto que, na verdade, eles deram uma explicação melhor pro Poseidon acordar do que a própria saga de Hades. Sim. E ele comenta que o cosmo dos Cavaleiros de Ouro exato. é que acorda o Poseidon. Né? Não é aquela coisa assim, no momento de grande necessidade, acordei Poseidon. Não, tipo assim, houve um gatilho para aquilo. Né? Tipo, exato. Aquele momento em que todos eles atingem o cosmo divino por causa do sangue de Atena, 12 cavaleiros unidos pelo único objetivo de derrotar. Aquilo é poder suficiente para acordar o Poseidon. Isso me convenceu, sabe? Sim, é legal. Ok, sabe? Esse link eu gostei, não só porque é um link bem feito, um link que não caga a história, mas é um link que melhora a história. Sim, isso vai ser bom. É verdade. E é curioso porque a gente sabe, desde a saga de Hades, que ele só acordou por um breve período. Então, essa manifestação de energia deve ter dado aquela balançadinha no vaso, sabe? Que ele dá uma escapadinha rapidinha. Sim. Então, e faz sentido mesmo, porque basicamente isso que acontece, né? Agora,
ele se ofereceu pra mandar as armaduras de ouro lá pros bronzeados, né? Isso. Mas aí Zack se perde pelo caminho, né? Ele manda 12 armaduras. Não, ele manda 5 só, né, porra? Pegou 5. Ele só Mas não aparece ele mandando. Ah, sim, não aparece. Eu fiquei esperando esse momento onde o Ayoria ia perder a armadura dele. Sim, sim. O Ayoria e os outros caras, né? Os outros 4. Mas eu pensei que ia ter um momento da armadura saindo, está indo para eles e tal. Uhum. Então, aí eu fiquei meio bolado também assim, ok, ali então são só fantasminhas e aquela armadura é só uma armadura, digamos, mental. Né? Visual, né? Sim, só para os caras não ficarem pelados ali. Mas as armaduras mesmo já estão, sei lá, em forma de bichinho de novo, sim, lá no cantinho, aí, depois da batalha, que os corpos deles já se foi. Assim, foi mais ou menos isso. Mas esse era... Salvou bem. Esse era o momento que eu queria. Porque eu queria muito que ele linkasse com o resto da história. E aí esse momento também faz pensar que, de repente, já que os caras lá, os lendários Cavaleiros de Bronze, estão no mundo dos deuses, né? Eles estão nos Campos Elíseos. O tempo deve passar diferente lá, né? Porque todo esse... A saga o Soul of Gold inteiro se passa entre a queda do Muro das Lamentações e as armaduras de bronze, que é mais ou menos uns 15 minutos. Exato. No tempo de lá, não é? Exatamente. Porque quem é que acaba com as armaduras de ouro? É o Hades ou é o Hypnos? É o Hypnos. É o Hypnos, né? Não é nem o Thanos, é o Hypnos, que é o primeiro só. Então, porque é primeiro isso que eles usam, é verdade. Então, tipo, o tempo lá é completamente diferente, a gente tem que acreditar que é tempo divino. E eu não vejo absolutamente nenhum problema nisso. Eu tô aqui brincando, mas eu acho que até faz sentido, digamos. Mas eu queria muito esse momento, esse era um momentinho de fanservice pra mim. Esse foi o meu fanservice. Porque eu já vi 15 mil vezes os caras juntos, os 12 Cavaleiros de Ouro. O meu momento de fanservice era quando é que a saga de Hades vai voltar a acontecer? E aí aconteceu, legal, aconteceu e tal. E eu acho mais legal, inclusive, do que, até o JP já falou, é muito do nada na saga de Hades, porra! O Poseidon do nave, não, mas olha aqui as armaduras e tal. É muito do nada. É muito Deus Ex porque assim, tipo, porque fica, calma aí, cara, você é o cara do mar, por que você não mandou armadura dos marinas, sabe? Tipo, por que você mandou armaduras de ouro de Atena se você é o cara do mar, que não tem nada a ver? Tipo, o Poseidon não tem o poder sobre as armaduras de ouro de Atena, entende? Então era muito cagado mesmo. Agora ficou tipo assim, beleza, vocês estão entregando de bom grado, né, de livre e espontânea vontade. Vocês estão desejando que as armaduras cheguem até os Elíseos, e eu tenho o poder pra, uma vez que vocês decidiram doar suas armaduras, eu tenho o poder pra fazê-las chegarem lá. Boa. Entendeu? Tipo, não é tipo, eu, Poseidon, pensei, porra, vou mandar armadura. Não, é tipo, os Cavaleiros de Ouro queriam isso, entende? Então, pra mim, esse link foi muito bom. JP, mano, já pode gravar com a gente os podcasts normal. Tá salvando a série de forma exemplar. Não, mas é porque no Hades é muito cagado. Eu sei que é. Quase qualquer solução salvaria o que foi feito em Hades. Então, tem isso. Não é muito mérito, não. Também, aqui, deixa eu só falar de uma anotação que eu fiz, que é mais ou menos nesse meio aí. É uma das que estão ali, daquelas imagens cagadas ali, da nossa série de screenshots. Mas é porque realmente não tenho aqui comigo o frame específico. Mas eu anotei aqui, pior frame ever. É no tempo 18h46 do Crunchyroll. Você que está em casa ouvindo, por favor, 18h46 do Crunchyroll. Eu não lembro mais, eu só sei que eu fiz questão de anotar isso pra falar aqui no podcast, que é pior frame ever. Vê se é isso aí, que isso é tenso. Me manda no Gmail. Mandei no Gmail. Deve ser esse. Mas meu Jesus amado, hein? Gente. E é só quem, né? Só o Ayorus e Saga, só eles. Não, o Ayorus esquisito e alguém, né? Que Saga. Não, cara, assim, não digo nem que o cara não parece com Saga. O cara não parece que é do Cavaleiro Zodíaco. O Cavaleiro Zodíaco não tem esse traço, nunca teve. Não tem esse cara também. Quem que é esse cara, né, cara? Não, assim, tipo, aqueles personagens de fundo, a galera assistindo a Guerra Galáctica, nenhum parece com esse cara. Assim, tipo, esse cara é de outro planeta que não é das pessoas que habitam o universo Sanseiya. Sabe?
O humano de Saint Seiya não parece com isso aqui. É bizarro. E bizarro. essa coisa que... Essa cena final com Poseidon e etc. tem um fanservice que é muito delicado e muito bonito pra quem é fã. E acho que Soul of Gold, ela só vale a pena porque tem alguns fanservices que são muito pequenos no monturo de Churume. E você fica, cara, que legal aquilo, que bacana. Que é justamente o momento de que Poseidon oferece, etc. A Hilda bate o pé, o Ayori diz que só, por enquanto, é a única coisa que tem pra fazer. E o Saga pergunta o que fazer pro Aioros, que é o Saga perguntando pro Grande Mestre, que realmente deveria ser, entendeu? E aí é o Aioros que diz, não, vamos fazer, Poseidon vai ajudar, etc. Então, é tipo 1 segundo, sobre 2 no máximo, que o fandom fala, porra, que legal, é o Saga bonzinho falando com o Grande Mestre de verdade, etc. Que é bonito. Que é muito legal, né? E olha como tá mal feito. Pois é, eu não tinha sacado essa referência. Exato. Acho bonito, pena que os caras não acharam que isso era importante, né? Pena que é 2 segundos, né, cara? Que, né, se é que foi 2 segundos. Mas Soul of Gold é basicamente isso, né? Tem um monte de coisa e de repente o Máscara olha pra armadura. Aí você derrete inteiro. Aí é uma não sei o que lá, o Saga fala com a Ayori, sabe? Então é muito triste como eles gastaram muito tempo fazendo merda e não deixaram os caras conversando, etc. Mas enfim. Cara, eu imagino como é que seria uma versão Soul of Gold pelo desejo dos fãs, assim. Nossa. Seria tipo, os 12 cavaleiros no bar batendo papo, assim, nossa, né, basicamente. Metade do Soul of Gold seria isso, cara. E aí começam todos a meio que sumir, né? Cada um tem a sua frase de efeito, etc. E os geniais, Máscara da Morte e Afrodite, de novo, sabe? Ganharam Soul of Gold definitivamente. O Máscara disse que, porra, ele queria ficar mais um pouco. Não, aquilo ali é pra eles roubarem a cena uma última vez, né? Exato, né, tipo, cara? você já tava assim, cagando pra eles, cada um tá pagando, falando uma merda. Aí o Máscara da Morte, porra, mas eu queria ficar mais um pouquinho na cidade. Exato. É muito bom, cara, é muito bom. Todo mundo Dá super último rolezinho na edificante, né? cidade. Elegante, todo mundo super Cavaleiro de Ouro, grandioso. Nobre, não né? sei o que Nobre. lá. Porra, eu queria ficar mais um pouco. Caralho, mas tem goró que eu não bebi ainda. Exato. E o Afrodite arrasta ele pra ir embora. Ah, gente, que duplinha genial. Não, Melhor dupla. Merecem uma série só deles. Só assim. dele, merece. Um buddy cop movie desses caras. Não, tipo assim, um filme dos dois, tipo assim, máquina mortífera com cavaleiros, sabe qual é? Nossa, Nesse eu topo. nível. Tô assinando o contrato, pode fazer. E aí sobra quem pra se despedir, todo mundo vai embora e sobra a Ioria e Lífera pra fazerem a cena final. O que vocês acharam Doutor dessa e a cena final? Rose. Doutor e a Rose. Caguei! Foda-se! Que você não tem coração, gente. Mas quem se importa com a relação? Quem se importa com a Lífia? A Lífia não é uma personagem, ela é um prop. Ela é um objeto de cena. Uhum. Caguei pra Lífia. E pro pingente de retcon aí do Pingente de do retcon. Ayori. Uhum. Retcon. É uma ceninha qualquer. Eu só achei legal. Única cena legal nesse final de Soul of Gold, depois que as coisas que realmente importam acontecem, é o relógio das 12 casas apagando a última chama. Isso é bonito, isso é legal, isso é bacana. Uhum. E foda-se o resto. Sinceramente, foda-se o resto. Mas tem um detalhe que você falou pra mim que eu tinha esquecido. Que era a Hilda falando, pô, mas a árvore realmente era uma coisa legal, né? Agora a gente não consegue plantar uma batata que seja nesse chão, né? Exato. Mas tudo bem. Com tudo, né, cara? É bom também. Mas e não. você, JP, foi tocado pela Chama- Lífia e a Yuria? Chama o Matt Damon pra plantar batata. Exato. Sim, com bosta, né? Eu tava cagando pros dois, na verdade. Concordo um pouco com o Kitsune. Eu acho que cagando mais pro Ayori do que pra Lífia, porque, sei lá, como eu falei com vocês, né? Desde o primeiro episódio, eu achei que a escolha do protagonista foi muito ruim. Uhum. Né? O Ayori, pra mim, sempre foi o cavaleiro que não tem um caminho a percorrer. Ele é o cavaleiro que tá pronto. Né? Então ele é o cara padrão, correto, e até no design ele é o cara padrão do qual todos os outros vão se basear. Até aí, achava já uma escolha ruim. Se Soul of Gold fizesse, por exemplo, ele ter um envolvimento com a Lífia que fizesse ele repensar o papel dele de cavaleiro, repensar a vida que ele teve como guerreiro desde então, já que ele, desde pequeno, sempre pensou em se tornar um cavaleiro foda por causa do irmão e não sei o que.
Mas não, cara, de repente minha vida poderia ter ido por um outro caminho, mas aí eu preciso ficar nesse caminho bélico mesmo, porque eu sou o único capaz de salvar todo mundo. Tipo, tivesse algum conflito nesse filho da puta. O problema é... É verdade, tem né? 13 episódios que o filho da puta é o protagonista, que ele aparece bem mais do que os outros, e a mudança no personagem é zero. Sabe? Tipo, sim, ele conheceu uma guria, teoricamente se apaixonou por ela, acho que nem deu tempo pra isso, mas enfim, tem louco pra tudo, né? Ele se apaixonou por ela, mas assim, essa paixão como caminho de personagem não mudou ele em nada. Ele é essencialmente a mesma coisa, né? E tudo bem, claro que todos nós, né, na vida real, conseguimos nos apaixonar sem mudar a nossa personalidade, sem mudar nossas filosofias de vida. Mas para um personagem, né, é um caminho que não tem muitos desvios. E é chato. Sim. A narrativa dele fica muito pobre, né? E se ele é o protagonista, aí caga a história também. Ele é tipo o protagonista, e eu não sei se vocês vão manjar, que vocês não estão inseridos no péssimo mundo otaku, mas ele é um protagonista tipo visual novel. Nossa, estão ligados foi visual longe novel? demais, não. Não tô ligado. Aqueles jogos são basicamente games que é basicamente texto e imagem JPEG. E você vai fazendo escolhas e você vai namorando com a menina ou com outra. Tipo Dating Sim? Dating Sim, Dating Sim, visual novel. Okay. Nessas séries, os protagonistas às vezes eles não têm nem olho, assim, é uma sombra sobre o olho e tal, porque os caras, eles são você. Então, esse Aioria é meio como se fosse, ele é uma tela em branco e você se projeta nele e é você ali dando um socão na cara do Loki. É mais ou menos por aí. Eu não sei se é essa a ideia ou não, mas me dá muita sensação, e é uma sensação que eu não gosto, porque eu odeio o protagonista de visual novel. Toda vez que os caras vão colocar isso num anime de visual novel é uma merda, então não curto. Eu tô com o JP aí, é um personagem sem conflito, que começa o mesmo, termina o mesmo, ele é um homem honrado, ele termina um homem honrado. É verdade. Eu concordo plenamente com você, é verdade. Eu não tinha pensado sobre isso, mas o Aioria realmente ele não muda absolutamente nada. O jeito que ele chegou em Asgard, ele saiu. E vou dizer, rapidinho, que não é por falta de tempo. Eu acho que isso é o grande problema. A gente critica muita coisa do Soul of Gold pela falta de tempo, mas pensa, por exemplo, o que a gente já mencionou aqui, Afrodite Máscara da Morte. Exato. O quanto que esses personagens Aldebaran passam a significar mais pra gente com muito menos tempo de tela do que o Aioria. É verdade. Então, não é falta de tempo. E não é falta de tempo e também não é falta de eventos ao redor dele que poderiam causar isso, né? Você tem a Lífia, você tem a questão do irmão, você tem a questão do retconzinho dele, você tem a questão da saga de Hades, você tem toda essa aventura nova e ele realmente passa incólume por tudo. Né? Aí, mais uma vez, pra melhorar isso, né? Que, cara, ia melhorar a saga de Hades. Eu tô que nem o Kitsune agora. Ia melhorar o Soul of Gold do início ao fim se o protagonista dessa série, que tem os 12 Cavaleiros de Ouro, mas que o protagonista fosse o Frode. Entendeu? Imagina se essa cena final é do Frode e não do Aioria. Depois do Frode ter passado por exemplo, estar no início trabalhando lá pro Loki sem saber que era o Loki, e aí se revoltar e conversar com a Hilda e mudar de lado e crescer e perceber que ele não dependia da armadura e blá blá blá, e fazer a Genkidama e no final ir lá pra garota que ele amava e que ele não pode ficar junto. Cara, é outra saga com os mesmos acontecimentos. Exatamente. Eu ia perguntar quem é que terminou vivo a saga de Asgard do anime clássico. Do anime clássico? Ninguém. Todo mundo lá. Então, a gente achava que o Bardo tinha sobrevivido, mas ele não apareceu nada aqui, então talvez morreu mesmo. Se fosse... É porque não sobrou ninguém vivo, né? Que ia ser mais significativo se fosse tudo isso que o JP falou, só que com alguém da saga de Asgard antiga. Entendi. Pô, ia ser foda, pois é. E o cara sozinho tendo que conseguir reverter uma coisa foda que tá acontecendo em Asgard durante o eclipse. O mundo tá de cabeça pra baixo, o que eu faço agora? Exato. Por isso que eu falo que outros personagens no lugar dos Cavaleiros de Ouro tornariam essa saga muito interessante, cara. Seria muito legal. Principalmente se fosse um Asgardiano, concordo com vocês. Porque a questão dos Cavaleiros de Ouro foi só realmente pra vender a armadura divina, cara. Porque fora isso, qualquer outro voltasse prateado, sei lá, até, sabe, seria mais interessante de repente. E como disse o Kitsune, pra dar trabalho pro desenhista pra fazer o Athena Exclamation com a armadura divina. Encaixando, né? Que não cabe, né? Não cabe.
único dessa cena que na verdade eu gosto muito dessa cena. Eu acho a cena bonitíssima. Talvez a que eu acho mais bem feita em Soul of Gold, na verdade. Leaf e a Ioria, de fato, eles são porcamente desenvolvidos. Em nenhum momento se acredita neles como um casal. Até porque o Ioria nunca ligou muito pra ela também. Mas eu acho que a série falha um pouco em criar esse, vamos dizer assim, draminha da pessoa que tá apaixonada e o cara não liga muito pra ela. Mas essa cena final, ela é muito, eu achei muito delicada, muito bem feita parte da produção, assim, considerando tudo que eles fizeram até agora. Tipo, a última cena, eles conseguirem fazer passar essa tristeza, que ele realmente estava muito triste, que o Ioria também estava muito, não triste, mas ele estava completamente alheio àquilo, e tratava ela como amiga, sabe, fez cafuné nela, como se fosse uma criança, assim, etc. E ele sumir sem que ela pudesse falar o que ela queria falar, que é aquela coisa do doutor com a Rose. É muito bem feito. E pra mim é assombroso que essa equipe consiga fazer essa cena super bem feita e não consiga fazer mais nada antes disso. Então mesmo o relacionamento da Leaf e da Ioria... Eu acho que o tom da cena é muito bom, concordo com você. Principalmente pela dubladora da Leaf, que eu acho que o emocional dela ali tá no ponto certo. Às vezes eu acho o emocional japonês muito exagerado, ali eu acho que tá no ponto certo. Ou não tem, ou tem demais. Mas o desenho ruim me distraiu. Então eu não consegui mergulhar na cena. Eu consegui deixar passar. Eu achei montaram planos bonitos, assim, o final dela sozinha e não tem mais ninguém. Eu achei bacana. Tão bacana que, assim, até esse momento eu tava cagando pros dois. E a partir desse momento eu falei, porra, que tristeza, né? A menina gosta do cara, o cara não gosta dela, porra, que horrível. E você falou essa coisa do Frode, e realmente a cena seria muito foda, só que seria ao contrário. Porque o Frode é apaixonado por ela e ela tá cagando pro Frode, né? Seria ele, né? na proverbial friend zone que não existe. Exatamente. Mas você falando de ele colocando a mão na cabeça dela como se fosse a criança, eu só comecei a pensar aqui na minha cabeça. Ai, meu Deus. E dar risada sozinho. Porque o Ioria, ele é um homem muito honrado, né? Ele é honrado demais pra transar. Ele não pode. O sexo é uma coisa muito vulgar pro Ioria, que é um homem muito acima das coisas mundanas. Exato. Acho que ele é muito nobre pra sexo. Ele é nobre demais pro sexo. Ele é muito nobre pro sexo. Acho que é um pouco por aí também. Ele é muito aquele herói perfeitão, assim, né? Clássico, era de prata. É meio que a coisa mais chata do mundo, inclusive. Mas, enfim. Terminando o Soul of Gold, a gente tem um epílogo, que é o epílogo da Lífia, né? Que sobe a musiquinha, etc. E ela conta que tudo voltou ao normal em Asgard, tudo voltou a ser uma merda de novo. Não tem sol, é só frio, não nasce beterraba, não nasce nada. Mas tá todo mundo teoricamente feliz. Você vê os filhos da Helena, você vê os caras do bar do Máscara da Morte, você vê a Freya que entrou mudo e saiu calada de Soul of Gold. Sim. E você vê uma cena super não curiosa. Não pagaram nem a dubladora. Cara, foi bizarro, cara. Ela aparecia toda hora e não falava nada. Era muito triste isso. E você vê o curioso que, na verdade, 4 guerreiros deuses sobreviveram da aventura e estão treinando novos caras, né? Você vê o Sigmundo, que é o irmão do Siegfried, você vê o Freud tá vivo, o Surt, que é o amiguinho do Camus, tá vivo, o Hércules, que é o grandão leão, também ficou vivo, aparece ali numa imagem. Então você vê que eles sobreviveram pra contar a história, por assim dizer. E a Lífia termina que todo mundo tem que se lembrar dos guerreiros de ouro, dos cavaleiros lendários. Tô chamando eles de lendários também, JP. Não, jamais serão lendários. Jamais serão. Se não foi citado em Ômega como lendário, não é lendário. Meu Deus do céu. Claro. Porque o Ômega realmente é o nosso critério principal pra tudo. É o lastro canônico de Sensei. Óbvio que é. Você sabe que eu não sabia que os 12 Cavaleiros de Ouro tinham todos morrido, né? Então quando começou o Ômega e chegou na parte dos Cavaleiros de Ouro, eu falei pro Bruno, porra, não vai ter nenhum dos de Ouro antigo, Bruno? Não, eles morreram, tipo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Assim, como assim eles morreram? Todos? Porque eu não tinha terminado de ver Hades ainda. Entendi. Todos é foda. Eu sabia que um ou outro tinha morrido, né? Tinha virado espectro, aquela coisa. Todos morreram, né, cara? Juntos, inclusive, eu acho. Juntos, exato. Supera aí, cara. Mas enfim, desse epílogo aí, eu achei chato exatamente que no discursinho lá da Lífia, eles só lembram os Cavaleiros de Ouro. Ela não faz referência, e nem aquelas imagens idílicas lá do final e tristonhas. Não faz referência aos guerreiros deuses que ajudaram, como o Tigarda, por exemplo. Verdade, né?
Caraca, o Tigarda, esqueci completamente dele. Pois é, e não faz referência às pessoas comuns que morreram. Verdade, sabe? Tipo assim, verdade. É como se só os 12 tivessem morrido pra salvar Asgard. Como se, sabe, não tivesse morrido gente pra caralho nessa história. Uhum. Morreu, né? Tipo, a galera que passou pelos experimentos da Yggdrasil, né? Que aquele maluco lá, o esquisito lá, pegava a galera pra fazer experimento. Verdade. Morreu um monte de gente. Assim, a impressão que me deu, mais uma vez, é que assim, e isso literalmente nesse caso, os Cavaleiros de Ouro ofuscaram os personagens de Asgard. Até nisso, sabe? Tipo, olha, o sacrifício dos 12 de ouro. E os outros, cara, sabe? Tipo, as pessoas de Asgard não foram lembradas. Isso me deixou muito puto. Assim. Porque, caralho, se eu morasse em Asgard, eu ia ficar puto pra caralho com eles. Assim. É isso que tá ensinando pras crianças, é isso. Exato. É verdade que ele tá falando pra uma criançada, assim, né? Porra, que mancada. Cara, pra mim o Tigarda foi o cara que fez o maior sacrifício. Assim. Falou, verdade, pode crer. Eu vou ser um zumbi só pra ser um trunfo lá no final das contas. Pô. E eles também cagaram pra dar um pouco mais de explicação no Tigarda, né, cara? Ele falou que ele fez e foda-se, segue aí a história. Né? Ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo. E a última coisa que eu tinha pra comentar é que naquele finalzinho que aparece no céu, assim, o rosto da Lífia e dos Cavaleiros de Ouro, se fosse sempre desenhado como nesse epílogo, eu não teria reclamado metade do que eu reclamei da série. Ah, sim, mas com certeza. O epílogo tava bonito, cara. Exato. Nossa, até que esse desenho é bonito, hein, cara. Olha aí, exato, né? A questão é realmente esse desenho capenga que, como eu te falei, né, nessa cena da despedida da Lífia, tira o foco, cara. Tira. Olhando como o troço é mal feito. Como os filhos da puta não conseguem fazer 3 segundos na mesma face. Isso me irrita desde o primeiro episódio, cara. 3 segundos. Personagem com a mesma cara. Não dá, é impossível. Não conseguimos. Não dá, é foda. Nesse sentido, já vamos entrar pra falar um pouco de Soul of Gold em geral, que eu tenho umas perguntas pra fazer pra vocês. Nesse sentido, por exemplo, de animação e etc, e eu queria que o Kitsune falasse um pouco, que de repente ele vê muito mais animes do que a gente. Justo. Qual que é o problema de Soul of Gold? É o traço, é a animação, é a direção, são tudo junto? Você consegue separar isso e ver onde tá o problema? Eu acho que eu consigo, na minha cabeça pelo menos, tem vários problemas separados que dão um grande problema. Que você tem o problema da arte, e eu acho que tem, pra começo de conversa, tem o problema do próprio character design ser ruim, não mal desenhado. O conceito realmente já é mal ruim, o design em si muitas vezes é ruim. Você tem o fato de que realmente tem um desleixo do caralho, e eu não vou colocar desleixo. Eu acabei de colocar, na verdade, mas eu vou tirar o que eu falei. Porque eu, trabalhando em editora e vendo o que as pessoas chamam de desleixo e sabendo que muitas vezes não é desleixo, eu não vou colocar desleixo. Eu não sei qual é o negócio, mas eu tô ligado. Mas é óbvio que realmente tem coisas mal desenhadas. Então já são duas coisas separadas: o design ruim e o desenho ruim. Às vezes a animação também é ruim, porque sei lá, parece que falta frame. Sim. E a direção muitas vezes é ruim. Poucas vezes você tem uma direção um pouco mais criativa, como por exemplo nessa cena que eu caguei pros personagens, mas de fato tem um trabalho pra mostrar o sentimento da Lífia, e você tem ali uma tomada bem ampla com ela pequena pra mostrar que ela tá isolada e sozinha e triste. Você tem os closes pra tirar o personagem dali, ao invés de fazer aquela coisa dele desaparecer, que é uma solução mais inteligente, porque você coloca no ponto de vista dela. Exato. E não do nosso ponto de vista de terceira pessoa. Então poucos momentos são criativos. A maior parte das vezes o cara vai colocar todos os personagens falando nesse episódio final, por exemplo. Você quer mostrar todos os personagens? Você pega um JPEG e vai dando um scroll em vários JPEGs pro lado. Sim. E os dubladores estão gritando, sabe? Várias coisas diferentes, todas elas separadas, mas você vê tudo isso ao mesmo tempo, e é tudo muito ruim, de fato. É uma produção muito, muito abaixo da média de coisas que são um lixo, que saem a cada 3 meses no Japão. E assim, eu tento, pelo menos,
acompanhar as temporadas e acompanhar, tipo, pelo menos uns 3 ou 4 animes de cada temporada, que é muito pouco, haja visto que tem mais ou menos uns 26 a cada 3 meses saindo no Japão. E às vezes você vê umas coisas que são uma bosta total, assim, e você vê que tem muito mais dinheiro, empenho e amor naquilo do que esse Soul of Gold. O Soul of Gold realmente, a Toei em geral, realmente é vergonhosa. É uma vergonha. É por isso que eu acho, fazer um pequeno parênteses pra terminar esse raciocínio, eu não sei se vocês já viram uma matéria, um artigo sobre a produção do filme do Street Fighter, do Van Damme. Não. Você chegou a ver, que é uma matéria bem extensa, com entrevista. Sim. Essa matéria é linda, cara. É sensacional. Sim. É sensacional. Porque é tanta merda, mas tanta merda, mas tanta merda, que você fica dividido. Porque, por um lado, o filme do Street Fighter é uma atrocidade. Por outro lado, o fato de ele existir já é um milagre. Sim. Porque é tanto problema que ele não devia nem ter saído do papel, assim. Eu ele devia ter sido cancelado em vários passos do processo. São duas matérias, é do mesmo site, inclusive. Eu não lembro qual é o nome desse site. Se você lembrar, você fala. Não sei se é o Slash Filme, não sei. Mas, enfim, são duas matérias que são muito interessantes pra quem gosta dessa coisa do fazer fílmico. Eu sei que a gente tá saindo completamente do papo do podcast. Vai tranquilo. Depois você corta. É essa sobre, tipo, o Street Fighter, que era um filme que, tipo, a princípio, na pré-produção, tinha tudo a favor dele, e depois, por causa de ego, de queda de braço de quem manda mais, e de N fatores fora de controle, ele virou aquela merda que virou, mas como o Kitsune falou, milagrosamente saiu, né? Essa é uma matéria muito boa, e outra que é basicamente o contrário, que é o do fazer, do mesmo site, é o mesmo tipo de matéria, a mesma estrutura, é o fazer do Mortal Kombat, que era aquela coisa de um filme que de início já era desacreditado, era de um jogo que fazia muito sucesso comercialmente, mas em termos de história era pífio, era uma época que todas as tentativas anteriores de fazer adaptação de game deram todas muito errado. Um grande exemplo era o filme do Mario, né? Aquela bosta. E assim, tipo, por uma junção de fatores, tipo, ator que ia fazer o personagem, mas que não. O diretor não curtia muito, mas foi em posição do estúdio, o ator se machucou. E aí pôde chamar o ator que o diretor queria, sabe? Tipo, uma série de fatores loucos que foi fazendo, sei lá por que, o filme dar certo, sabe? E aí, tipo assim, por exemplo, depois que o filme tava pronto, passou pra audiências de teste e passou pra fãs e não fãs do jogo. E aí a galera que era fã do jogo falou que faltavam umas porradas mais hardcore. E eles voltaram pra refilmagem só dessas duas porradas mais hardcore e viraram as melhores cenas de luta do filme, que todo mundo lembra. Então, assim, tipo, umas paradas muito loucas que fez o filme dar certo. Então, assim, pra quem gosta dessa coisa do fazer fílmico e pra quem se preocupa com esses aspectos de produção, que às vezes a gente pensa que não, mas que acabam sempre chegando até o produto final, de uma forma ou de outra, são duas matérias bem interessantes, essa do Street Fighter e do Mortal Kombat. E eu falei tudo isso pra dizer que é tanta coisa que com certeza é um monte de processo errado na Toei, assim, sei lá, contrataram um roteirista que não sabe nada de Cavaleiros, o cara teve que fazer uma pesquisa do zero. E contrataram um desenhista que não conseguia reproduzir a arte nem do Shinguaraki, nem do Kurumada, não sei. Foi tudo tão errado que eu não faço ideia de como eu consegui gostar e como eu realmente, objetivamente, acho que o Soul of Gold é um anime médio aceitável. Legal. Porque não era pra ele ser médio aceitável, era pra ele ser muito pior do que ele é. Eu comentei isso, a gente acabou fazendo um podcast lateral, um dia que a gente tava falando aqui no podcast, falando sobre animações, etc e tal. E aí eu perguntei para quem tava no podcast se de repente a gente batia tanto na Toei, mas reclamava tanto. E aí eu me perguntei se de repente Soul of Gold na verdade não é um milagre tá saindo. Que é justamente o que vocês estão falando. Se não é um milagre que a gente tá tendo uma série de Senseiya. Porque aparentemente existe uma puta de uma crise de animação, o Nemo tá sendo mal pago pra caralho, estão colocando a produção pra outros países que são muito mais barateados o custo, etc. Os motivos eu não faço ideia, mas aparentemente existe essa esfera atual, né, da animação, e que de repente Dawn of Gold realmente pode ser um puta de um milagre que tá acontecendo, na verdade, né? Eu tenho um chute.
Vai. Meu chute é... Eu não sei muito bem a história, mas até onde eu tô ligado, o Lost Canvas foi feito em outro estúdio, não é na Toei, né? Isso, foi TMS, exato. E aí eu acho, se eu não me engano, eu acho que a Toei brigou pra ter Cavaleiros de volta e por isso que não sai mais Lost Canvas, alguma merda do tipo. Então não dá pra sair mais Cavaleiros por qualquer outro estúdio. Há boatos, exato. A gente Parece... não sabe exatamente, mas é bem possível que seja isso. Mas é tipo um bagulho assim. Então, eu chuto que é o seguinte, você juntou o Kurumada forçando a existência de mais produtos da franquia dele e funcionários da Toei não querendo fazer aquela merda, porque ninguém deve gostar de Cavaleiros lá dentro, mas deve ter uma alma, um cara, de repente é brasileiro, que assistia Cavaleiros na Manchete. E o cara tá lá no meio e falou, porra, mas eu vou poder fazer Cavaleiros do Zodíaco, velho. E essa uma alma deu algum tipo de vida pra essa série, pra você ter momentos que você tá ligado que alguém que gosta de Cavaleiros ali dentro fez. Sabe? Aquele momento que o Bruno falou, por exemplo, do Saga perguntando pro Aioros o que deveria ser feito. Isso, sem amor pela série, nunca vai ser feito. Exato. Isso é pra alguém que realmente quer fazer algo. Se é realmente pra cumprir tabela, cara, o Soul of Gold ia ser completamente diferente. É verdade, é verdade. Concordo. E eu acho que, na verdade, e eu acho que talvez você concorde comigo, o motivo pelo qual às vezes tudo bem, pode ser do milagre, tem crise, etc, mas se tem crise, como que fez Lenda do Santuário? E Lenda do Santuário não tem um momento parecido com isso, em que realmente parecia que tinha um fã lá dentro trabalhando, né? Exato. Parecia que era algo realmente pra cumprir tabela só. E foi caríssimo, quer dizer, não sei quanto foi, mas deve ter sido muito caro, porque não tem um artigo da Pixar que eles falam quanto custa tempo de máquina pra renderizar aquela porra toda? Deve ter gasto uma grana ferrada em Lenda do Santuário, muito mais do que Soul of Gold. Agora você matou o bagulho. O resultado de Kurumada forçando um novo produto da franquia com falta de amor é Lenda do Santuário. É o que eu penso também. É um produto. Ele é maravilhoso visualmente, mas não tem alma nenhuma. E aqui a gente tem uma alma de ouro. Nossa! Parabéns, acho que dá pra fechar. Ter mais piegas, não conseguia, cara. Parabéns. Eu acho que a gente não tem mais nada pra falar. Deixa eu só voltar nesse comentário do filme. Ele foi listando as coisas que poderiam. Acho que foram erradas desde o início, né? Começou falando do character design, aí falou do traço, aí falou da animação. Eu acho que não é ruim só por causa desses elementos, mas exatamente por causa desse encadeamento de elementos. Porque, assim, se você tem um character design ruim e você faz o traço dele mal feito, você tá piorando o character design ruim. E aí, se esse traço mal feito é mal animado, você tá piorando o character design que já tá piorado pelo traço que tá mal animado, entendeu? Então, assim, as coisas que o Kitsune listou são coisas que, tecnicamente, viram uma bola de neve e permitem aquela coisa como o frame do minuto 18:46, entendeu? É tipo, cara, se tivesse... o que vocês falam, a coisa de... Tem um cara ali que ama o negócio, mas se tivesse ali um mínimo de, sei lá, de respiro, ou... Porque eu imagino que isso foi tudo muito corrido, né? A gente sabe que tem os retoques e tudo mais, assim. Se tivesse um mínimo de respiro, ou um mínimo de responsabilidade com a qualidade do produto que a gente vai lançar, ia chegar um cara pra esse frame 18:46 e falar assim, gente, não. Gente, não põe isso na rua. Sabe? Tá feio. Tá rude, sabe? Não tá legal. Então, assim, eu acho que faltou isso. Por mais que, concordo com vocês, tem uns momentos que mostram um amor pela série original, eu acho que, como um todo, é um trabalho que a irregularidade dele é muito gritante, sabe? Esse episódio 13, principalmente, que tinha aquilo que eu falei, né? Tem a cena deles vestindo as armaduras divinas, que é uma cena que tá pronta há meses. Eu tenho certeza disso. Essa cena tá no comercial dos bonequinhos, entende? Essa cena foi feita com cuidado, porque assim, atenção, gente, essa cena aqui é a que vai pagar nossas contas, porque é ela que vai estar vendendo o bonequinho, né? É ela que vai estar no comercial do boneco. Eles já sabiam disso. Então, assim, aquela cena de pagar as contas, para aquela cena puderam dedicar tempo e dinheiro e, quem sabe, até carinho para aquela cena. Agora, no mesmo episódio,
você tem aquela cena cagada da desfile dos cavaleiros, que cada um com um traço mais nojento que o outro. Né? Você tem o Frodi esquisitão com a Frida copiada do desenho, né? Do desenho clássico. Então, assim, tem isso no mesmo episódio, que, vamos lá, é um episódio de 20 minutos. Exato. Sabe? Tipo, você ter essa irregularidade tão grande. Esse episódio, pra mim, é o microcosmo da série toda, assim, sabe? Tipo, ele é a cara da irregularidade. Ele tem momentos que eu adoro e momentos que eu detesto. E assim, eu concordo. É um anime, até pra quem gosta de Cavaleiros, que tá na média ou até acima. Não acho tão bom quanto o Ômega, tá? Meu Deus. Mas assim... O que eu faço com esse homem, né? Ao mesmo tempo que, poxa, foi legal depois já de burro velho poder ver os Cavaleiros de Ouro de novo, que bacana, tal, não sei o quê. Mas exatamente por gostar, esses momentos de descuido me deixaram muito triste, sabe? Tipo, porra, não caga com a parada, sabe? Podia ter sido legal, sabe? Porque a sensação que eu tenho com Soul of Gold é uma sensação de desperdício extremo, sabe? É verdade. De um puta potencial perdido, sabe? Sim, teve coisa que salvou e tal, mas assim, cara, como poderia ter sido melhor, sabe? Isso me entristece muito com Soul of Gold. Queria agradecer aos nobres bacharéis por terem participado aqui é o quarto podcast, acho que a gente fez juntos, sobre essa saga, esses 3 episódios de Soul of Gold. Vocês estão convidados a voltarem ao podcast CNC pra falarem. O JP vai querer falar do Ômega, eu imagino. Se quiser fazer um episódio por episódio de Ômega, tamo aí. Não, você tá maluco. Eu vou querer voltar, mas aí eu volto pra reclamar da net, que a minha conexão é muito ruim. Ok. Então você grava o podcast e você manda para o atendimento da net. Excelente. Tudo bem? Excelente. Kitsune, muito obrigado. Videoquest.com.br, eu inventei agora o seu URL. Eu não sei se a gente tem essa URL ainda. Então eu vou te dar genkidama.com.br/videoquest. Tem vídeo de Soul of Gold, podem ver lá, né? Tô fazendo no futuro, já tenho. Sim, neste momento eu nem comecei a editar ainda o vídeo. Mas eu espero que quando esse podcast for ao ar, já esteja no ar o meu vídeo também. JP, sempre um prazer, volte sempre. Estamos aí. O Who Cares vai sair finalmente, porque já é o 4º podcast que eu pergunto isso de Soul of Gold e nada de Who Cares, cara. Eu não gosto de botar a culpa nas costas dos outros, mas eu vou fazer isso. Literalmente, na verdade. Exato. Mas aí o nosso amigo talentosíssimo Rafael Salimena, que além de ser um dos maiores quadrinistas semi-aposentados do Brasil, ele também é um ótimo editor de podcast, e é o único editor de podcast que o Who Cares tem. Ele tem os problemas dele lá de coluna, então realmente tô botando a culpa nas costas dos outros, literalmente. Ele tem os problemas lá dele de coluna, o que convenientemente permite que ele fique na cama jogando videogame, agora que ele tem o PS4. Então, olha aí. Quando ele zerar todos os jogos que ele comprou, ou quando a coluna dele melhorar, o que vier primeiro, ou milagrosamente, se os dois vierem juntos, o que eu imagino que vai acontecer, ele volta a editar e a 3ª temporada do Who Cares sai, porque ela está toda gravada, inclusive, né? Exato. Inclusive, tem participação de vocês dois, eu acho. É nóis. Né? Tem sim. O Kitsune não tem certeza se ele participou porque a conexão dele via caindo também. Eu tô com muita dúvida como é que vai funcionar esse podcast que eu gravei aí. Mas enfim, é isso. Tá lá o Bruno tá lá falando de Shakespeare. Falando de Shakespeare. Bonito, bom episódio. Harry Potter. Exato. De magia, de bruxaria. Bom, eu vou desligar algum stream aqui que eu tô vendo um bagulho e o outro. Para de ver o futebol, obrigado. Não, tira outra coisa, não precisa ser futebol. Cara, pra vocês que não estavam aqui antes da gente começar a transmissão, eu tava com 2 telas, o jogo do Brasil, que tá rolando contra a Venezuela, e o Crunchyroll aberto no anime. Então, entendi. Minha conexão está meio zoada. Bom. Mano, o que eu fiz? Fiz a
coisa mais idiota do universo, né? Eu dei Ctrl-C no Mac e dei Ctrl-V no no Windows. Isso. Caralho, quanta Parabéns, cara. E não funcionou e eu fiquei meio bolado. Falei, ué. Parabéns, cara. Ai, é que, tipo, a sua casa toda tá numa conexão que só existe na sua cabeça. Assim. Exato, caraca. Falhou. Falhou, né?